Isso é um país sem governo. É um país na mão de bandidos, com legalização. A população já sabe que o PT tem o DNA da corrupção. Já estão acostumados com isso. Recebi um Estado devendo 6 bilhões e 800 milhões, como sendo a Disneylândia dos bandidos. Quais são os seus indicadores na segurança pública? Os meus aqui, ó. Tudo é primeiro lugar. Por que aqui em Goiás não tem o MC Pose? Eu quero ver se dentro do meu estado ele ia sair da cadeia com ordem judicial. Não ia. Acabei com toda e qualquer visita íntima faccional. Não existe. Operar no papel é uma maravilha. Não sangra, não infecciona, não complica, não vai para UTI e não morre. Você escreve o que você quiser. Expropriar. Se o seu avião estava com droga, porque eu emprestei, paciência, meu amigo. Acabou. Não tem recurso. A maior festa que teve foi dentro da penitenciária que o Lula ganhou. Eu assumo responsabilidade. Não tem rabo preso, não sou bandido. Olá, pessoal. Hoje no Papo de Elite, série Presidenciáveis, eu tenho a honra de receber o ex-governador de Goiás por 2 mandatos, Ronaldo Caiado. E eu tive em Goiás algumas vezes, eu confesso que não conheci o governador pessoalmente. Eu sempre conto em podcasts, em eventos que eu vou, que é a primeira capital no Brasil onde eu desci de um táxi. O taxista me olhou e falou: aqui está muito melhor, né? Então, depois de tanto falar em podcast, eu tenho a honra de receber aqui o nosso candidato à presidência da República para fazer um diagnóstico sobre os problemas de segurança pública do Brasil e depois apresentar um esboço de um plano. A regra é simples, governador, muito bem-vindo, muito obrigado pela honra de receber o senhor aqui. Depois que o senhor fizer o diagnóstico, o capitão Paulo Storani, caveira do BOPE, mestre em antropologia, e o inspetor Francisco Chau de la Torre vão fazer perguntas para o senhor a respeito da segurança pública, não de Goiás, do Brasil do futuro. Então, posso pedir ao senhor aí para começar com o diagnóstico, governador, por gentileza? Mas antes, a minha alegria em poder estar aqui, né, Rodrigo Pimentel? É uma honra enorme. Eu lhe acompanho há muito tempo e, sem dúvida alguma, quando cheguei ao governo do estado de Goiás, o maior desafio que eu tinha dentro daquilo que você colocou bem, diagnóstico, né? Eu, como médico, quero agradecer aqui a presença também do Paulo Storani e também o Chau de la Torre e o meu amigo, meu colega, ex-ministro Mandetta, que está aqui nos acompanhando também o Cristino, todas as pessoas aqui que vieram comigo aqui para participar desse podcast aqui com você. Primeiro, gente, dizer a vocês uma coisa só. O que é importante a gente fazer o diagnóstico? E aí são 14 anos de Rio de Janeiro, 14 anos aqui, Miguel Couto, Souza Aguiar, Rocha Faria, tá certo? Campo Grande aqui. Então eu conheço a vida como ela é aqui no Rio de Janeiro. Então eu não daria aqui opinando sem também conhecer a realidade desse estado. Mas é dizer da importância de a gente poder priorizar aquilo que é relevante para você poder governar o estado. Você tem um estado, eu recebi um estado quebrado, bloqueado no Tesouro Nacional, devendo 6 bilhões e 800 milhões, 11 milhões em caixa, dívidas a saldar com os servidores, em novembro e dezembro, antes de eu receber o governo, e um estado onde pairava o total falta de segurança pública. Eu definia como sendo a Disneylândia dos bandidos. Era a cidade de Goiás. 11 mil carros por ano, principalmente carros a diesel. Caminhonete, ninguém vendia uma caminhonete. Não tinha seguradora. Colapso total na região do entorno, porque Brasília é o maior IDH, a maior renda per capita do Brasil. Então, o comando dali era o Comando Vermelho, o PCC, mais amigos do Estado, eles ocupavam aquela região como sendo base para poder entrar em Brasília. Tanto que Valparaíso era uma cidade que tinha um outdoor lá na entrada da cidade. Eu recuperei esse outdoor, tá lá. Você acaba de entrar na cidade mais violenta do país. A entrada em Valparaíso. Bom, esta era uma realidade. Eu tinha que escolher
algo que pudesse dar governabilidade. E aí, eu gosto um pouco de história, e você nunca viu em nenhum país democrático onde realmente não prevaleça a ordem. Você não admite a barbárie, você não admite a desordem, você não admite o estado do crime estar acima do Estado Democrático de Direito. Então, baseado nessas regras, foi quando eu cunhei aquele primeiro mandamento meu com todas as forças de segurança. No dia da minha posse, eu disse, olha, em Goiás, bandido não se cria. Ou muda de profissão ou muda do estado de Goiás. Isso é a ordem do governador Ronaldo Caiado. É isso aí, governador. Exatamente, olha aí. Tá certo? Em Goiás, o bandido muda de profissão ou muda de estado. Isso aqui é exatamente todos os batalhões especializados que nós montamos. Como eu sou cirurgião ortopedista, né? Então nós fizemos também batalhões especializados no setor rural, na nossa área de aviação, também o nosso controle de fronteira, o nosso controle de combate à carga e a integração que nós temos aqui das polícias. A Polícia Penal, aqui é a Polícia Civil, desculpa, a Polícia Técnica Científica e também a Polícia Militar. Então, isto aqui são os batalhões integrados que nós fizemos, especializamos e, junto a isso, nós formamos 1.000 homens na inteligência. E aí nós integramos todas essas áreas de maneira a poder não ter aquela tese de que a operação é de A, a operação é de B. Não, a operação ela é constituída ali dentro daquela sala de controle, onde todos estão interagindo. A inteligência com o operacional, com todas as forças de segurança, incluindo aqui em Goiás, tá certo? A Polícia Federal e a Polícia Rodoviária Federal, que trabalharam de forma conjunta com todas essas forças de segurança. E aí nós fomos especializando cada vez mais, trazendo formadores, pessoas qualificadas, fazendo cursos e também, ao mesmo tempo, recuperando toda a área de armamento, os mais sofisticados, os mais modernos. Só de helicóptero, agora eu comprei 4 helicópteros, 0 bala, um deles com todo o aparato necessário de sensor térmico, de capacidade de identificação, de filmagem, enfim, com todo o nível de precisão. E a minha paixão também por cachorro, eu tenho um batalhão de cães que é o mais eficiente que tem, no sentido de operações com grande quantidade de pessoas, o cachorro sai farejando dentro do ônibus, dentro da rodoviária, ele sai passando com o cachorro e aí você vai desmontando também essa área de pessoas que estão levando droga. Então, essas também são operações integradas que nós temos no Estado. Bom, com isso aí constituído, nós conseguimos fazer algo que é relevante depois disso. Aí você vai me perguntar qual é o pilar que veio aqui em primeiro lugar. Aí, o primeiro lugar, o pilar, foram penitenciárias. Aí, essa aí, penitenciárias. Esse aí, Rodrigo, para mim, tá certo? Você que é um craque, você é operacional, depois nós vamos conversar. Mas a penitenciária, o que acontece? A penitenciária passou a ser, e aí todas as televisões do Brasil mostravam Goiás como sendo um estado onde a operação se dava toda dentro da penitenciária. Ali, as penitenciárias se transformaram em motéis, ali, prostituição explícita, churrascos, ali todo final de semana, droga corria solta, até granada nós prendemos dentro do presídio, armas de todo tipo, telefone celular. Eu costumo dizer que a internet lá, o Wi-Fi lá era melhor do que do palácio, tá certo? Para você ver a realidade, que isso tudo documentado na realidade de Goiás. Então, é importante que, junto a isso, você veja o seguinte: o que é a função do Estado? É dar proteção a quem está preso. Qual é o mais importante, mais poderoso no Estado? É o chefe da facção que está preso, protegido pelo Estado, mandando matar a pessoa lá fora, e é o cara mais temido. Como é que um policial penal vai atuar se ele é ameaçado? Eu vou mandar matar seu filho, eu vou mandar matar sua esposa. Então,
qual é a condição que tem um policial penal de desenvolver a sua função sendo sua família está ameaçada? E ele sabe que o cidadão manda. Então aí, o primeiro item, onde nós silenciamos as penitenciárias. As penitenciárias foram 100% silenciadas. Ou seja, primeira ordem minha e lei estadual, acabei com toda e qualquer visita íntima faccional. Não existe. Nem audiência com advogado que não seja 100% gravada. Monitoramento ambiental na penitenciária toda. Ali eu monitoro tanto as pessoas que estão trabalhando lá quanto as que estão presas lá dentro. Investir fortemente 17 bilhões de reais em 7 anos, construindo penitenciárias ali de segurança máxima. O máximo de presos, 8 presos por hall de isolamento. De 8 a 8. Certo? Junto com tudo isso aí, nós montamos scanner corporal em todas as penitenciárias. Então hoje você tem uma penitenciária limpa, você não vai ver um telefone, você não vai ver uma arma lá dentro, certo? É o que eu falo. Lá o faccionado conversa com Deus. Ali, ele vai lá fazer a penitência dele pelo mal que fez. Agora, quando ele for falar com o advogado, ele vai ser gravado. E também, se mandar algum recado, eu tenho monitoramento ambiental dentro da penitenciária. Então, este momento foi talvez a maior queda que eu tive em roubo de carga, roubo de propriedade rural, roubo de combustíveis, roubo de supermercado, assalto a banco. Você vê, nós nunca tivemos um assalto a banco depois que eu entrei no governo. 12 tentativas, nenhuma teve sucesso. Ou seja, o pessoal estava monitorado e o pessoal estava lá colocado. Nunca tive um assalto a banco, nunca tive um assalto a carro forte, nunca tive um novo cangaço, nunca tive um sequestro, nunca tive uma invasão de terra. Então, isto aí, a pessoa não acreditava que isso pudesse existir. Então você vê, o depoimento que mais assim, me dá assim, uma satisfação enorme é eu poder ouvir aquela senhorinha, tá certo? Acho que eu era governador. Governador, eu passei com meus netos na praça. Governador, eu boto a cadeira na porta da minha casa e fico conversando com a vizinha. Eu pego o ônibus às 4 da manhã e ninguém me bate nem toma meu celular. Olha, eu abro a panificadora de madrugada e eu posso ir com a minha moto tranquilamente e posso chegar lá e posso abrir a panificadora e trabalhar. Eu posso montar minha feira lá, começar a montar minha barraca lá da feira de madrugada, governador. Então isso aí, olha, eu ando com meu celular na rua por todo lado. Então você vê, Pimentel, que a pessoa que mais sofre é quem não tem capacidade também de ter carro blindado e nem ter de segurança particular. E para você ter a ideia do quanto foi eficiente em Goiás, para poder você mensurar isso, é o seguinte, as duas indústrias de carro blindado saíram de Goiás, quebraram lá. Não tinha carro blindado para fazer. Segundo, as empresas de segurança pública, segurança privada, também não tinha a quem oferecer serviço. Então são ramos que passaram a não conviver mais no dia a dia da população e a população foi vendo que o Estado é capaz de protegê-la. Os empresários responderam, Goiás hoje cresce o dobro do Brasil, tá certo? Então você vê Goiás hoje crescendo 4,2%, 4,4% e o Brasil crescendo 2,3%. Então isso é o resultado da segurança pública, acrescido no que nós vamos conversar na educação, nos programas sociais, no resultado da saúde, também na adolescência do meu estado. Então, é algo impressionante, porque a segurança pública ela não pode ser vista de uma forma fatiada. A segurança pública ela tem que ser vista como uma capacidade de estender a todas as áreas de governo e aí dando cidadania e condições das pessoas priorizarem ali o que desejam fazer no futuro. Governador, espetáculo ouvir isso tudo, mas eu tenho uma preocupação. Parece que são ações de um governador. É possível replicar essas ações
em 27 estados da federação? Porque eu estou perguntando para o senhor aqui de uma proposta a nível federal, né? Assim, o senhor pretende ser presidente da República e essas ações são ações que deram muito certo em Goiás, eu estive lá, pude presenciar, mas eu consigo convencer cada governador do Brasil a tomar ações parecidas, semelhantes, no mesmo caminho? Bom, você fez uma pergunta que às vezes alguns governadores não queiram responder. Mas qual é o motivo? Qual é a análise real? Veja bem. Aí a gente está conversando. Ele vira e diz: Caiado, eu sou casado, tenho meus filhos, como você. Eu vou sair do governo no máximo em 8 anos. E aí sim, eu vou ficar com todos esses inimigos contra mim? Então você tem que entender que hoje, essa situação hoje, que da mesma maneira o policial se sentia acossado pela postura e pela arrogância da criminalidade, e ele não tinha a quem se recorrer, porque muitas vezes a parte superior estava contaminada. Então, ele também, ele não ia, ele sozinho, ele se sente totalmente inibido. A sociedade se curva, porque se ela vê que a autoridade de cima não tem o pulso forte, ela não tem. A tropa olha para você e diz o seguinte: mas poxa, esse aí que é governador, esse cara aí que eu tenho que bater continência para ele, que é o ato de maior reverência que tem o policial a uma autoridade, sendo que eu sei que esse cara aí está recebendo propina, está envolvido em corrupção, está envolvido em enriquecimento ilícito. Quem é esse cara para eu poder bater continência para ele? A tropa fica sem movimentar. Sim. Não é isso? Então, quando você fala, olha, se seria fácil chegar... Não é fácil. Mas o que é o meu pensamento na presidência? É de saber o quê? Que eu não tenho nenhuma pretensão de querer saber mais do que as forças policiais dos estados e nos estados. Tá? Ninguém sabe mais do que polícia. Por isso sabe tudo. Por isso sabe quanto é, quem é que é corrupto, quem é que está recebendo bola, propina, quem é que está... Tudo. Por isso você sabe tudo. Tá certo? Então, o que é que você tem que dar como governo federal? Você tem que dar uma estrutura para que você possa dar esse reflexo para o policial. E aí sim, meu amigo, você vai falar, ó, aqui você vai ter quem é o governador que quer entrar conosco nesse combate. Quem é que quer ter uma estrutura preparada para poder? Vai ter todo o respaldo do governo. Vamos fazer imediatamente aí, substituir aí a Bangu 1, 2 e 3, aí vamos fazer novos penitenciárias todas nesse estilo, total isolamento de 8 a 8, com scanner, ninguém circula embaixo, tá certo? Com toda essa motivação, monitoramento ambiental, tudo isso, e você vai ver que as coisas já vão começar. Segundo lugar, suporte no fundo penitenciário e no fundo de segurança pública sem contingenciar esse dinheiro todo. Eu gastei 17 bilhões, o governo federal me mandou 980 milhões em 7 anos. 5% do que eu gastei. 5% do que eu gastei em segurança pública, em armamento, em carros, em presídios, em tudo mais. Bom, agora, como fazer isso? Uma polícia que eu vou buscar os presidentes dos 10 países fronteiriços, vou criar como a Europolícia, uma polícia que tenha liberdade de fronteira, vou reunir com todos os 10 presidentes, tá certo? Vou fazer o que existe máximo em tecnologia. Aí é o salto que nós demos. Aí isso aí já começou em 2023, que foi a inteligência artificial no combate ao crime. Aí foi o salto que nós demos assim, ó, aí acima de todos os outros estados. Por quê? Porque nós implantamos o maior centro de excelência em inteligência artificial, que hoje está entre as 3 melhores do mundo, entre Estados Unidos, China e Goiás. O centro de excelência hoje nosso desenvolveu, junto com outros também, a inteligência artificial de combate ao crime, ou seja, são múltiplos dados. Não, a blusa era preta,
Não, o carro tinha um batido na traseira. Não, a moto tinha o cara tinha um capacete branco. Aí eu falava assim, bom, e aí o que mais? O final da placa da moto era 13. Aí, então... Governador, eu vi isso funcionando, viu? Posso funcionando? mostrar isso aqui? Não, Pode? rapidinho? Então, pode tocar? Pode mostrar isso aí. Aqui, ó. Tá? Uma jovem vendendo café com a mãe na rua. Um bandido atira no rosto dela. Em poucos minutos, esse facínora estava cercado pela Rotan. Em quase todo o Brasil, essa investigação iria durar meses. Lusiânia, 2016. Era uma das cidades mais violentas do mundo, com 167 homicídios em um único ano. Em 2025, esse número caiu para 44 assassinatos. Segundo a PM, uma queda de mais ou menos 60%. E olha que interessante, 22 mil câmeras conectadas a uma inteligência artificial. Câmeras que não só gravam, elas veem, elas analisam em tempo real. Elas leem placas, elas verificam ocupantes e padrões de fuga. E enviam viaturas em poucos segundos. Agora, veja só esses casos. Primeiro caso, do sócio assassinado e corpo jogado numa cisterna, localizado pelo carro da vítima. Caso do ciclista atropelado por motorista bêbado, placa isolada por fragmentos da cena, flagrante. E quem foi o primeiro a apostar nisso? O governo do estado. Inovação em tecnologia e segurança pública não é mais dos Estados Unidos, não é mais de Israel, não é mais da Europa, é do Brasil. Manda esse vídeo para quem ainda acredita que segurança pública não tem solução. E pense bem, eu sempre falo nos meus vídeos que endurecimento das leis verdadeiramente é necessário e urgente no Brasil. Mas é bem verdade que segurança pública não se faz só com cadeia, se faz também com tecnologia. Esse tipo de tecnologia, sinceramente, para agilizar a investigação, facilitar o policiamento extensivo, ele certamente é indispensável. Pense nisso. A câmera isolada, ela já é uma ferramenta muito boa. Ela junto com a inteligência artificial, ela faz a polícia chegar muito rápido. A leitura de milhões de dados por segundo. Sim. Por décimos de segundo. E eu falei uma coisa ali, governador, que uma vez eu falei para o senhor uma vez. Lusiânia, em 2017, era a 8ª cidade mais violenta do mundo. Quando que o senhor começa a perceber o número em queda? Que ano que o senhor começa a perceber a queda de... Engraçado. Aí, como realmente a polícia acreditou, posso dizer que as forças de segurança, elas acreditaram na minha mão, na minha presença diária. Porque assim, ou você assume a segurança pública ou você não terá resultado. A operação está ocorrendo meia-noite, 1h da manhã, 6h da manhã, 7h. O meu ajudante de ordem me liga, a operação acontecendo em Lusiânia. Eu, no telefone, falo lá com o tenente, com o major, falo lá com aquele que está na operação. Como é que vai ir? Tudo bem? Como é que está a nossa tropa? Algum problema, algum ferido, alguma coisa? Então, eu estou presente em todas as operações do Estado. Então, sou informado e eu mesmo entro em contato, com ordem de que qualquer coisa dê total suporte, todas as aeronaves do Estado estão autorizadas, independente da minha autorização, para se deslocar imediatamente para dar socorro, para dar suporte a essas pessoas. O policial se sente resguardado, amigo. Poxa, vem cá, eu tenho uma autoridade aí que responde pelo governo, que está lá à frente, me chamando, me perguntando, me ligando, me cumprimentando, dizendo que a operação, parabenizando, vendo. Cada um tem um autoestima enorme. Por quê? Porque ele vai ver que as promoções serão feitas pelo currículo e pela eficiência, tá certo? Interagindo, lógico, com a inteligência e a parte operacional. Então, eu sei o que cada um ali, com o seu currículo, está fazendo em cada regional. Então, você começa a mensurar. E naquela hora, eu tenho toda a liberdade de chamar, olha, se o resultado não estiver atendendo, eu sinto muito, eu vou botar outro aqui no lugar na mesma hora. Então, essa é a parte que eu nunca descuidei no governo durante 7 anos e 3 meses. Isso tudo passa pela minha mão 100%. Ou seja, eu acompanho as operações, eu sei o que está acontecendo, eu cobro o resultado. E nisso tem uma motivação da tropa em saber, poxa, eu estou trabalhando, mas eu estou sendo reconhecido por quem realmente amanhã vai analisar também aqueles que serão elevados a condições de comando e que têm a coragem de assumir o enfrentamento com o crime. Então, essa é uma realidade. Agora, o segundo ponto que nós temos que acrescer a isto aí é a sofisticação maior ainda, que ainda não implantamos, mas queremos implantar. Junto com essa câmera,
ela vai disparar um drone. Esse ainda não temos, mas vamos avançar para ele. Então, eu terei nas cidades de 4 em 4 quilômetros, eu terei torres com drones. Então, esse drone já vai sair para ir guiando a caminhonete, o carro da polícia, para poder não perder até a fuga daquele, mesmo no cruzamento de informações, que vai guiando ele, mas pode ter alguma zona escura, já vai estar um drone também deslanchando com isso, acoplado naquela câmera da plataforma digital. Governador, eu tenho uma preocupação, é o seguinte, eu sempre digo em podcast também, eu falo na necessidade do Brasil ter leis mais severas, né? Para o ladrão de celular, para o latrocida, para o homicida, né? E aí eu tenho um caso em Goiás, onde um governador consegue reduzir todos os índices da violência, né? Utilizando a mesma lei que utiliza o governador da Bahia, o Jerônimo, que o governador do Ceará, o Eumano, o governador do Piauí. Ou seja, o senhor está provando que não precisa mudar a lei, que eu posso manter as leis que a gente tem aí. Isso não é um pouco ruim para o discurso da direita, porque eu sou um que defendo leis mais pesadas. Não, eu vejo o seguinte, você não pode ficar nesse absurdo dessas audiências de custódia, que é um tapa na cara do policial. Pô. O cara já chega já ironizando na cara do policial. Pô, eu vou lá, mas vou sair daqui a pouco, cara, qual é o problema? Então, isso aí veja bem, você tem que ter a função do policial, ela tem que ser respeitada. Ela não pode ser daquela maneira destratada, certo? Eu acho que isso é muito importante. Olha, mas a operação não estava autorizada e, como tal, a droga que foi achada dentro do carro, ela foi apreendida de forma irregular. Espera aí, seu juiz. Então, eu vou devolver a droga para quem? Espera aí, governador, tal. Não, comigo é assim. Nessa hora, ou você assume, ou você é governador do estado. Perfeito. Tá certo? E você assume a responsabilidade, ou senão, meu amigo, você vai desguarnecer a sua tropa. Perfeito. Eu não vou querer excesso. Não admito, nunca admiti milícia na minha vida. Tem uma corregedoria extremamente austera, mas a eficiência dele... Aí ele entrou ali e estava atrás, entrou na casa e, além de prender o cidadão, prendeu a droga, mas a droga não estava na operação. Mas vem cá, você acha que o cidadão comum entende isso? O cara é bandido, tá com a droga dentro de casa, mas não era para prender a droga. Quer dizer, então o que aí? Aí eu vejo a droga, o policial vê a droga e fala, então tá bem, fica com a droga. Então, é lógico que você precisa de não deixar com que a legislação seja complacente com o crime e que as pessoas se sintam no Brasil, tá certo? Estimuladas a fazer o crime. Por que aqui em Goiás não tem o MC Pose? Eu quero ver se dentro do meu estado ele ia sair da cadeia com ordem judicial. Não ia. Acabou. Porque é ordem pública. Quem é responsável pela ordem pública sou eu, governador do estado. Entende? Então, eu tenho que poder ser consultado num absurdo como aquele, um cara que eu nunca vi na vida andar de metralhadora no meio da rua, de fuzil, tá certo? Dando tiro e sendo enaltecido. Isso aí você deforma as pessoas. Perfeito. A pessoa, ela tem que pagar, Rodrigo, pelo crime que praticou. Se você não tem um sistema educativo, você também faz com que haja uma deterioração no jovem que se acha mais importante ir para o crime do que ir para o colégio. Perfeito. Governador, Paulo Storani, caveira do BOPE, subcomandante do BOPE, meu coordenador do curso de operações especiais, antropólogo, deseja fazer uma pergunta para o senhor. Paulo. Vamos lá. Governador, antes de mais nada, a sua exposição intensa por conta do tempo, mas ela foi interessante em um aspecto. O senhor abordou as 3 condições de prevenção dentro do conceito de segurança pública. O senhor falou em prevenção terciária, quando disse como tratou o problema dos presídios de competência do Estado. Perfeito. Falou de prevenção secundária quando fala das estruturas policiais e as ações que foram necessárias
principalmente não reforçando as ações policiais, dando suporte para que a Polícia Militar e a Polícia Civil pudessem atuar. Mas uma coisa que eu achei fundamental na sua exposição foi a questão da tecnologia, como a tecnologia, principalmente inteligência artificial, está sendo utilizada. E agora, nessa última parte, abordou um tema que eu acho fundamental, que é a prevenção primária. E nós estamos falando atuar na gênese da criminalidade, não só no local, mas também de como a gente pode guiar, orientar e melhorar a educação, principalmente da criança, do adolescente, do jovem, para que ele não veja, né, o crime como uma opção. E aqui trazendo um dado que é interessante, que já tem quase 8 anos de uma pesquisa que foi feita pelo Observatório da Favela da Maré, que é interessante porque ela recebe investimentos exteriores de algumas instituições muito criticadas, né, pelo globalismo, né, para falar sobre o perfil do jovem em conflito com a lei antes e depois da UPP, aqui no Rio de Janeiro, na Maré. Mas associando essa pesquisa com uma outra pesquisa feita pela Universidade Federal Fluminense, junto com o Ministério Público, Vara de Crianças, os crimes de criança e adolescente, né, que cuida desse tema especificamente, em que traçou o perfil do jovem em conflito com a lei. E uma coisa interessante, a partir dos 10 anos começa a ter significância estatística o jovem evadir-se da escola, né, a partir de 10 anos de idade, começar a usar e fazer abuso de drogas ilícitas, né, entrar para alguma atividade criminosa, no caso, narcotráfico, e um dado interessante social, são de famílias numerosas com ausência, pelo menos, de 60% da figura paterna, né? Então, mostra que nós temos um problema estrutural que começa no jovem, de um estatuto, né, que tinha o objetivo de proteger o jovem contra o aliciamento da atividade criminosa e acaba permitindo um guarda-chuva que ele seja atraído e utilizado pelas organizações criminosas. Então, criou-se aí, desde lá da década de 1980, especificamente 1983, 84, quando o Estatuto da Criança e Adolescente ela foi publicada, criou-se ali, né, uma condição de jovens, hoje, a partir de 8, 10 anos de idade, até os 18 anos, né, eles serem protegidos contra uma pena mais dura. Então, criou-se ali um exército de menores de idade que são utilizados pelas atividades criminosas, principalmente narcotráfico e também milícia. Aí vem uma grande questão, né? Em termos de governo federal, o senhor candidato à presidência da República, que tem lá um Ministério da Justiça, que tem uma Secretaria Nacional de Segurança Pública, que se nós tomarmos os últimos 4 anos agora, o Ministério da Justiça, que em termos de segurança pública, nada fez, que no último ano disse que iria fazer e tudo que for feito nesse ano não tem consequências nesse ano. E eu também não vi nada a ser começado. Ou seja, é uma atividade nula em termos de projetos integradores desse sistema de segurança, como o senhor bem colocou, em relação aos estados, mas principalmente aos países fronteiriços. Eu achei essa estratégia ela formidável. Um grande país aqui que nós temos fronteira, que é o Paraguai, que hoje está se tornando ali um grande hub de empresas brasileiras que fogem do país fugindo das grandes taxas de imposto. Mas o Paraguai, ali nós temos um hub, sim, de tráfico de drogas e armas que passam pelas nossas fronteiras secas ali, principalmente rodovias até os estados, que são os grandes consumidores, mas também que é o viés para a Europa. Então, eu penso o seguinte, né, como o senhor vê o Ministério da Justiça, a Secretaria Nacional de Segurança Pública, promovendo a integração e atuando nesses 3 campos, a segurança, a prevenção primária, secundária e terciária. Como esse modelo, né, do Estado de Goiás, que se pegar no manual, é um manual que serve para qualquer estado da federação, guardando as devidas proporções, né, as peculiaridades locais, mas é um manual, sem dúvida nenhuma, é um caminho. É o que a gente fala lá no militarismo, é um azimuth, onde navegar, o caminho a ser progredido. Então, qual seria o papel da Secretaria Nacional de Segurança Pública e do Ministério da Justiça promovendo a integração e, principalmente, os atores que poderiam
estar atuando para promover essa integração, como o Rodrigo Pimentel bem falou, resistência por parte de alguns governadores, principalmente aqueles com uma visão de mundo, uma visão ideológica diferente ao que o senhor apresenta. Bom, primeiro com a gravidade do fato que a população hoje identifica como sendo o número 1 da demanda da população, o número 1, você bota lá, violência, crime organizado, facção, segundo lugar, corrupção. Então tudo isso aqui está dentro de um patamar que está no primeiro e segundo lugar, certo? Então essa é a demanda da população. Daí eu criarei o Ministério da Segurança Pública. Vamos ter ministério então com o senhor. Você vai ter o ministério com toda... E uma coisa a mais. Você não adianta ter um ministério, a queixa que eu tenho, que eu disse isso pessoalmente ao Lula quando eu fui lá, certo? Eu disse, olha, um governador para ter acesso a um dado do COAF, ele demora quase 6 meses, se é que vai ter. O COAF vai ter participação direta dentro do Ministério. Ele já teve no Ministério da Justiça, ele já teve no Ministério da Fazenda, ele já está agora no Banco Central. Todos eles poderão acessar, mas o acesso do ministro da Segurança Pública será direto aos dados do COAF. Essa varredura será minutária, tá certo? E eu informarei a todas as empresas de movimentações que eu estou vendo, ou que o COAF está vendo, que aí é que você vai ter um primeiro ponto, que é rastreando esse deslocamento do dinheiro, em que o policial civil não consegue ter esse dado tão rápido como este aí. Se eu informo a Polícia Civil, as Forças de Segurança do Estado, eles já estão com a informação que eu estou dizendo, olha, o comportamento desse cidadão, dessa empresa aqui, está saindo de um fluxo normal. Identifique aí o que é que está acontecendo. Então, eu tenho um mecanismo que chama a prevenção, tá certo? A parte preventiva. Agora, vamos para o fato da criança. Primeiro, aí é o ponto que é o ponto principal. Por que eu, em Goiás, tenho a menor evasão no ensino médio e tenho, hoje, a maior nota no IDEB, que é o primeiro lugar na educação básica? Por que agora eu atingi o primeiro lugar também na prova do Enem, que é a prova do vestibular, em redação? Por quê? Porque você tem que entender a vida como ela é. O jovem não quer ir mais para um colégio. Ele não se sente atraído para o colégio. E chega lá o colégio. A comida é péssima, só serve arroz doce. Quando tem, a cozinha é um verdadeiro muquifo, tudo sujo, tá certo? Ele come com um prato de plástico, tá certo? Toda cheia de ranhura, ali cheia de lodo. A criança não tem ambiente para ter motivação nenhuma para ficar ali. Entra numa sala, carteira quebrada, sem um mínimo de condição ambiental ali, climatizada. Os temas não são nenhum interesse para ele. Então, eu investi nos colégios. Todos os colégios meus foram remodelados. Tudo na grama esmeralda, arrumado, bonito, tudo com pintura a óleo, nas salas exemplares, ao mesmo tempo com todo tipo de projeção, tá certo? Modernizando, fazendo um centro de educação à distância, postando palestras, avançando nos laboratórios práticos de física, química, biologia, informática, robótica, aí levando a chance a esse jovem, se ele é o primeiro lugar, eu vou dar a ele R$5.000, se ele tirar de 900 a 980, se ele tirar de 980 a 1.000, eu vou dar R$10.000 a ele. Os colégios todos, alterei a Constituição de Goiás e fiz uma junção com a educação municipal e toda a parte pedagógica eu faço com a grade única, respeitando a cultura quilombola, a cultura indígena, mas eu tenho todo um modelo pedagógico para que não haja essa ruptura onde sai do ensino municipal e entra no ensino estadual. Então, eu cuidei desde a criança a hora que ela entra, é o que eu falo em Goiás.
você só vai matricular o seu filho. O resto é meu. Uniforme, o tênis, a meia, a mochila, o Chromebook do Google, a pessoa que é cega ou tem grave deficiência, um óculos israelense da Orcam Mayai, que ele passa a ter leitura diretamente ali no quadro negro. Enfim, capacidade de identificar as pessoas que estão ao lado dele. Enfim, o máximo de modernidade dentro da educação. E ali eu disse ao jovem que quer ter uma oportunidade de ir a um cinema, de sentar a uma mesa, tomar um lanche, e eu patrulho todos os gastos. Eu não tenho nenhum cartão em Goiás que a pessoa pega dinheiro. Quer dizer, ele tem, então, uma bolsa. Pela nota, eu tenho um BI, que eu sei o nome do aluno. Se você me der o nome do aluno, tá certo? Qual colégio, eu sei dizer para você a nota dele, a posição dele na sala de aula, eu dou para você a posição dele no colégio e dou para você a posição dele nos 540 mil alunos do estado. Então, isso é monitorado automaticamente. E se ele tem boa presença e nota, eu vou liberando para ele todo mês. Você está em regime regular, escola regular, R$130. Se é escola em tempo integral, R$150. Então, aqui eles chamam carinhosamente de cartão do tio Caiado. Entendeu? Aí sai. Cartão do tio Caiado. Aí ele vai lá, entra num cinema, ele toma um lanche, ele senta num restaurante. Então, ele tem orgulho de ter aquilo. Ele sai uniformizado. Todas as crianças têm uniforme para colégio, uniforme para esporte, uniforme para fanfarra, tudo. É tudo mantido pelo governo com padrão de excelência. Não é coisa mais ou menos, não. Não é coisa peba, não. É padrão de excelência. Material didático todo dentro da mochila, com todo o material. Para você ter uma ideia, as meninas em fase caminhando para a adolescência, elas não tinham absorvente. Elas faltavam a aula porque não tinha absorvente. Veja isso, cara. Você vai ver na vida como ela é. Você não pode imaginar a incidência de jovens grávidas quando eu assumi o governo. Onde o chefão da bandidagem escolhia a moça que ia ficar com ele. E a família tinha que chorar pedindo pelo amor de Deus, senão ele matava a pessoa da família. Governador, o senhor falou sobre a quantidade de menores infratores que estão hoje aí, tá no socioeducativo do Estado. São quantos hoje? Aí. Pimentel, é impressionante. Eu recebi o Estado, tinha um TAC do Ministério Público que eu tinha que construir mais 4 centros socioeducativos. Eu tinha 1.073 jovens julgados. Teve antes de eu assumir o governo, promoveram lá uma queima de colchão, morreram lá 9 jovens. 1.073. 1.073. Sim. Certo? E tinha que ampliar mais 4 centros socioeducativos no estado de Goiás. Entreguei o governo com 198. O Estado aumentou a repressão policial e reduziu o número de adolescentes infratores presos, detidos. E veja bem, diminuiu. E o que eu fiz aqui? Aquilo exatamente que o Paulo está falando. Sim. Ou seja, a preocupação minha hoje é com o jovem adolescente aqui do Rio de Janeiro. O jovem adolescente hoje, na Bahia, no Ceará, no Rio Grande do Norte. Então, o que acontece? Ele só vai ser o bonitão da turma. Se ele estiver na droga, ele vai ter mais dinheiro, ele vai ter mais a moto bonita, ele vai ter o carro bonito, ele vai ter o dinheiro, vai ter a roupa bonita, tá certo? E ele vai ser o futuro dele, que ele almeja aquilo. Quando você acaba com isso, que você quebra essa tal de, seu Oruan, o seu MC Pose, não sei o quê, isso não existe lá em Goiás. Isso não existe, isso não é referência. Diante dessa informação aqui, o candidato a presidente Ronaldo Caiado, diante dessa informação, que o senhor conseguiu reduzir aí em 80% o número de infratores. Diante dessa informação, o candidato é favorável à redução da maioridade penal para 16 anos ou não? Em crimes hediondos, sim. Em crimes gravíssimos, sim. Nesses casos eu sou. Nesses casos eu sou. As pessoas têm que ter a noção de que não é compatível também, tendo aí acima de 16 anos, fazer essas práticas que tem. Perfeito. Tá certo? Mas o que é importante? Aí é você saber a causa e o efeito. Se você tem uma segurança pública que realmente chega na comunidade,
você tem uma queda de 80% da criminalidade. Então, é educativo. Esse que é o lado. A segurança pública é algo tão importante que você tem o crescimento social, o crescimento econômico e a cidadania vem junto. Governador, eu não duvido da informação do senhor, mas eu vou checar se algum estado da federação teve algo parecido nos últimos 10 anos. Então, porque eu acho que, em geral, os estados aumentaram o número de menores infratores em regime socioeducativo. E outro ponto mais importante, Paulo, esses centros socioeducativos estão sendo transferidos para a Polícia Civil ou para a Polícia Militar. Porque não tem utilidade mais para ser usada, tá certo? Porque você tinha 1.073, você tem 198. Que notícia boa, né, cara? Que notícia boa, né? Agora, isso é o exemplo, você está entendendo? Sim. Isso é o que mostra que a pessoa quer tratar a segurança pública de forma fatiada. Sim. Segurança pública ela tem que ser vista na abrangência da sociedade e da governabilidade. Perfeito. Inspetor... É um ponto basilar. É a base do seu governo. Se você sem segurança pública, você não vai. Eu jamais teria 88% de aprovação no final do meu governo, se eu não tivesse esse grau de resultado em segurança pública. Comissário Charles Della Torre, por gentileza. Antes de você fazer a pergunta, eu só queria fazer uma observação, né? Que não é uma promessa que fará. Não. É algo que já foi realizado e os dados estão aí. Exatamente. Para o escrutínio público. Só uma observação que eu acho que interessante nesse aspecto. Mas continuo achando que o grande desafio para um presidente da República será promover essa integração. Né? Porque um Estado importante que se omita em fazer parte do sistema, ele se torna ali um buraco negro, não tem jeito. E isso impacta na segurança pública dos demais no entorno. Só essa observação. Mas a sociedade, ao ver esse Estado aqui tomando todas essas medidas e o outro ali deixando escorrer solto, com todo o apoio da estrutura do governo federal, lógico, ninguém vai fazer uma intervenção, a menos que chegue em caso de calamidade completa, tá certo? Agora, isso aí é que vai mexendo com os brios de cada um e ninguém quer, tá certo, governando um Estado que aqui não tenha segurança para a população. Então, que você vai diferenciando. E aí, o comportamento é o exemplo de vida. Eu costumo dizer que, pela minha experiência de vida, Paulo, você não governa com discurso, você governa com exemplo de vida. Você não é honesto um dia, desonesto. O sujeito, quando ele é bandido, ou quando ele está envolvido em corrupção, negociata, propina, o policial olha para ele e fala, eu vou bater continência para esse cara, por quê? Eu vou bater continência, obrigado, mas eu sei que ele é malandro. Então, ele não transmite para o policial garantia que ele vai respaldar o policial na hora que o policial estiver ali combatendo o narcotráfico, ele vai mandar o superior deslocar ele da área. Qual é a motivação que ele tem, rapaz? Você tem um governador que chega junto dele e fala, tá certo aí, vai ser, isso aí é motivo de poder promover você, porque você está prestando um grande serviço à sociedade. Hoje, vocês terem uma ideia, as crianças em Goiás fazem festa com os uniformes dos batalhões da polícia. É motivo de orgulho. Você vai fazer um Bope Rotan, essas toda aí, você vai ver lá a sociedade inteira lá vendo o dia da formação e os meninos querendo fazer festa de aniversário com aquilo ali que é emblema das polícias de Goiás. Perfeito. É orgulho. Comissário, tchau. Governador. Pois não, tchau. Eu queria, antes até de fazer minha pergunta, mas em cima do que o Storani falou, há 3 anos atrás, aqui no Rio de Janeiro, a juíza Lúcia Glioche, que hoje está no Tribunal do Júri, ela determinou a libertação de menores infratores, o Pimentel deve lembrar disso, né, em razão da superlotação e do colapsamento, né, do sistema do DEGASE, que é o nosso Departamento Geral de Ações Socioeducativas, assim como o nosso sistema prisional. Eu acredito que o senhor conheça a realidade do Rio de Janeiro. Mas, enfim, eu queria lhe parabenizar pela sua fala. Eu sou policial civil há 31 anos, já passei por vários governadores. E o senhor falou um negócio que é fundamental, principalmente para o chão de fábrica, para quem está na tropa.
A gente tem que olhar para o governador e tem que saber quem é que manda. Isso repercute muito na segurança pública. No Rio de Janeiro, o senhor deve saber, nós temos uma situação, a meu ver, esdrúxula. Nós temos uma Secretaria de Segurança, temos uma Secretaria de Polícia Civil, uma Secretaria de Polícia Penal e uma Secretaria de Polícia Militar. O senhor, como governador que foi, o senhor sabe que secretários só se subordinam ao governador e não entre si. Não é por acaso que a gente tem um sistema prisional no Rio de Janeiro que tem 28 mil vagas e está hoje com 48 mil presos. Mas, curiosamente, né, Storani, a gente não tem rebelião no sistema prisional, que inclusive está dividido por facções. Presídio da facção A, da facção B, da facção C. Então, a meu ver, e o senhor deve acompanhar o noticiário, a gente, nos últimos anos, a gente chegou a esse ponto. Estou lhe falando como chão de fábrica. Eu trabalho em delegacia. Eu convivo com a tiragem. A gente sabe que a segurança pública foi loteada pelo governador com a Alerj. Então, o que o senhor falou é fundamental. Quem está na ponta tem que saber quem manda, tem que saber para quem prestar continência. Um ânimo é outro, né? Senão, a coisa desanda. Então, queria lhe dar os parabéns por isso. Eu costumo dizer muito isso, né? Metas e objetivos. O gestor público, ele fala como servidor público. Eu já falei isso no outro podcast que eu tive, eu me sinto envergonhado, enquanto policial do Rio de Janeiro, por a gente ter figuras como Doca, Peixão, Rabicó e tantos outros aí há anos em liberdade. E a gente não consegue dar uma resposta para quem paga impostos. Isso me envergonha como operador de segurança pública. Mas, enfim, vamos à pergunta. Eu ia lhe perguntar se o senhor, eleito, sendo presidente, se o senhor pretende mudar de secretaria para Ministério da Segurança Pública. O senhor já disse que sim, eu particularmente acho uma decisão acertada, mas é aí que eu entro no ponto da questão. Seja a Secretaria Nacional de Segurança Pública, seja Ministério da Segurança Pública, ela vai dar, como disse o Storani, o azimute para a segurança pública dos estados. Não é segredo para ninguém que o crime organizado ele desenvolveu não apenas uma sinergia interestadual, como uma sinergia internacional. Por exemplo, um dado que pouca gente sabe é que o Rio de Janeiro hoje é o maior produtor de droga sintética do Brasil. Eu trabalho com essa investigação, tráfico de droga interestadual sintética, e, por exemplo, o Rio de Janeiro hoje já está exportando droga sintética para o Uruguai e para a Argentina via Rio Grande do Sul, usando os aplicativos de entrega. Então, o que acontece? O crime organizado ele tem uma sinergia eficiente e célere. As polícias não. E eu lhe dou um exemplo prático. Eu estou há 31 anos na polícia, há 31 anos eu estou esperando algo básico. Hoje o sujeito lá em Goiás pratica um crime em Goiás, se muda para o Rio de Janeiro, vem aqui no Detran do Rio de Janeiro, com a certidão de nascimento verdadeira dele, tira uma nova identidade. E o Rio de Janeiro não troca figurinha com Goiás. Ou seja, a gente tem 27 estados da federação expedindo identidades. A gente tem ordens, conselhos, Ministério da Defesa, todo mundo expede identidade. O governador acredita em mim, porque desse negócio eu entendo um cadinho que é essa tal de investigação. Para quem trabalha com investigação, isso é um pesadelo. Então, algo básico, unificar a identificação numa base de dados nacional, coisa que os governadores relutam. Outra questão muito básica, a Secretaria Nacional de Segurança Pública todo ano manda dinheiro para os estados. O senhor falou do dinheiro que o senhor recebeu em Goiás. Por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, Pimentel, a Polícia Civil agora, recentemente, devolveu mais de 140 milhões de reais para a Secretaria Nacional de Segurança Pública, porque não teve projetos para apresentar. Porque falta o quê? Falta o azimute, que tem que ser traçado não pela Polícia Estadual, que está subordinada a um governador, mas pela Secretaria Nacional de Segurança Pública ou Ministério da Segurança Pública. Por exemplo, algo básico. A Polícia Civil do Rio Grande do Sul toma depoimentos como, Pimentel? Audiovisual. Eu sou da época, governador, da máquina de escrever. Eu peguei máquina de escrever na polícia. Há 25 anos a gente informatizou a polícia, mas a gente continua redigindo depoimentos, algo que, por exemplo, algumas polícias
né? Estão filmando os depoimentos. Por que isso tem a ver? Muito. O governador, o cara senta na minha frente na delegacia e, no papo e jeito, ele abre o coração. Ontem mesmo, na delegacia, 2 sujeitos foram presos em flagrante, numa localidade que é alvo de uma investigação minha. Eu trouxe os 2, papo, e prestam depoimento, me relatam informações, né, inclusive do chefe do tráfico. Só que em juízo ele vai dizer o quê, Pimentel? Que eu dei porrada nele, que ele foi coagido, que ele foi enganado, algo que poderia ser suprido por câmera. Ou seja, onde eu quero chegar? A gente precisa padronizar as polícias estaduais. As polícias militares são muito mais organizadas e muito mais padronizadas. As polícias civis estaduais, governador, por exemplo, no seu estado, existe a Polícia Técnico-Científica. Aqui no Rio de Janeiro não tem, em São Paulo tem. Aqui o atual governador está querendo separar a Polícia Técnico-Científica, está tendo briga, ou seja, o senhor já disse que se eleito for, o senhor pretende transformar a Secretaria em Ministério da Segurança Pública, pretende criar uma polícia sul-americana nos moldes da Interpol. Acho isso importante, porque o crime hoje, o crime organizado, ele está transnacionalizado na América do Sul. Mas como é que a gente vai promover essa interação entre as polícias? A gente precisa padronizar as polícias civis, a gente precisa investir em tecnologia. O Pimentel fala muito da mudança das leis penais, nós temos esse embate há tantos anos, né? O Pimentel é meu amigo, eu sou professor de direito penal, eu costumo dizer que a gente está mudando as leis penais no Brasil há 30 anos. A maior produção legislativa do Congresso Nacional é em matéria penal. Mas o crime não responde a isso. E o senhor, em Goiás, como o Pimentel disse, o senhor produziu resultados positivos com a mesma lei penal que a gente tem no Brasil. Aí é um outro problema, porque aí a gente tem Judiciário e Ministério Público para chamar para a equação. Vamos lá? Então, eu sei que ficou extenso, mas como enfrentar isso, governador? Porque o policial que está na ponta, né, o praça da Polícia Militar, o tira da Polícia Civil, né, a gente olha para isso tudo, essa questão da liderança é fundamental, a gente tem que olhar e saber quem manda. Exatamente. E também esses mecanismos, né? Inovação tecnológica, padronização das polícias. Queria ouvir o senhor sobre isso. Olha, você sabe que eu sou um homem que eu acredito na ciência, sou um homem que acredita na pesquisa, e sou um homem que acredita enormemente que nós temos que estar na frente do crime na inteligência artificial. Porque senão aí vai ser algo que vai ficar extremamente complicado, com crimes cibernéticos e com tanta coisa que hoje nós, e principalmente a Polícia Civil, tem perdido espaço diante desse outro formato de crime também, que precisa ser analisado por todos nós e que nós temos investido profundamente nessa área de tecnologia e de uso da inteligência artificial no combate ao crime, com grandes resultados. Quanto à carteira de identidade, hoje já tem a nacional, tá certo? E que hoje é uma realidade. Isso eu estou dizendo já não vai ser mais, porque hoje os estados já estão avançando muito. Em Goiás, por exemplo, saiu quase que em primeiro lugar no Brasil em termos desse mutirão de carteira nacional. A minha carteira é nacional, ela não é mais uma carteira de identidade do estado de Goiás, tá certo? Então isso, você tem essa quantidade de dados. Outro ponto específico é nós termos o quê? Um julgamento célere. E daí a minha proposta é que cada estado tenha a vara, como se tem em Goiás. Nós temos 2 especializadas só nesse tipo de crime. Não entra na distribuição normal. Então, são varas próprias para julgar apenas este fato. Então, isso aí, quando você joga isso para federal, para juiz federal, aí morreu. Tá certo? Ou seja, hoje, por exemplo, o primeiro momento, eu entrei no governo, aprendi a facção do holandês, certo? Helicóptero, Citation, Falcon 50, que veio de Dubai, veio voando de Dubai, carros os mais sofisticados, dólar, euro, maquininha de contar, tudo aquilo, relógios e tudo mais, tá bom? Bem, eu brigo até hoje para ter os aviões. Como um Falcon é um avião grande, mas eu queria vender para fazer um hospital. Está lá apodrecendo, 7 anos, está podre. Então, esse é outro lado que eu vou tomar. Eu vou criar estruturas que sejam nos estados para dar celeridade e na mesma regra da Constituição brasileira sobre propriedade rural.
Se você amanhã alugou sua propriedade rural e alguém foi lá e plantou maconha nela, ela é expropriada. Se você está lá amanhã fazendo abate de gado e mandando cocaína dentro da carne lá do gado, ela é expropriada. Ou seja, o cidadão não recebe nada. Ele vai para a cadeia e a propriedade rural ela é devolvida para a União. Tá certo? Aí eu tenho experiência. Eu sei que enfrentar grandes escritórios de advocacia que querem tomar meus aviões. Eu tenho King Air, tem Balloon, tem Seneca, tem Citation 1, tem Citation 2, tem helicóptero B4, tudo tomado do narcotráfico. Quando eu cheguei em Goiás, eu tinha 2 helicópteros Seneca e um King Air. Hoje você vai ver minha frota lá dá gosto. Tá bom? Agora você não sabe o gasto que eu tenho para manter isso lá hoje, porque eles têm os melhores advogados com recursos em toda a esfera. Expropriar. Ah, não sei, meu amigo, paciência. Se o seu avião estava com droga, porque eu emprestei, paciência, meu amigo, acabou. Não tem recurso, expropriação, é um fundo direto. Esse dinheiro todo eu vou reservar ele para a segurança pública, todo. Eu vou investir em tecnologia, eu vou investir em qualificação das pessoas, eu vou investir em presídios, eu vou investir em condições de fronteiriças, eu vou investir em outro caso mais, também nas Forças Armadas, onde eu declararei também esse tipo de crime como terrorismo, porque eu lhe pergunto, qual é a estrutura policial que você tem hoje no Pará, na Amazônia, no Amapá, em Roraima, no Acre, para você fazer o combate dessas facções que hoje tem a brasileira, a colombiana, a venezuelana e a mexicana, lá dentro hoje. E você acha que com a força policial lá e por civil, você vai enfrentar isso lá? Você tem que enfrentar isso com todo o armamento, tá certo? Do Exército. E o Exército não entra para prender. O Exército entra para resolver e devolver a área que foi ali tomada da soberania brasileira. Então, é dessa maneira que eu encararei cada lugar com a sua característica. Você não vai combater o crime do Nordeste igual você vai combater o crime na Amazônia. Tá certo? E essa integração em Goiás já tem. Por exemplo, Mato Grosso do Sul, Tocantins, parte do Pará, Brasília, nós não temos fronteira. Cidadão, quando eu estou no encalço de alguém, aí ele atravessou fronteira e atravessou da mesma maneira. E não tem conversa. E ele de lá e eu para cá. Então, isso existe entre nós. Então, eu acredito que poucos vão negar esse tipo de acordo para a gente poder ter essa capilaridade, essa capacidade de caminhar em todo o território nacional, sem ter essa restrição. Eu mostrei para o Lula lá dentro do Palácio do Planalto, está aqui, ó, Lula, aqui, ó. Eu estou com 48 chefes do Comando Vermelho aqui, tá certo? Na Rocinha, tá certo? Nesse ADPF que está aí, lá monitorado por nós, eu não posso entrar lá dentro. Como é que você pode explicar isso para a sociedade? Como? Não, aqui lá é uma zona livre do narcotráfico. Em relação a laboratórios de drogas sintéticas, é inteligência. Tem que explodir isso na hora. Qual o problema? Meu amigo, escute uma coisa. Se você for aguardar com que haja a tramitação de um processo, você como governador, você tem 4 anos. O cidadão que está lá amanhã que não quer fazer o combate ao crime, como é o atual governo, que são complacentes com o crime e coniventes com o crime, qualquer uma decisão de alguma autoridade aí, no Ministério Público, na Defensoria, aí no Poder Judiciário, tá certo? Ou uma lei mal feita no Congresso Nacional, ele atrapalha, ele engaveta a sua denúncia. Tá bom? Você só tem 4 anos para governar. Eu não tenho até os 75 anos para governar. Eu só tenho 4 anos para governar. Então, ou você passa a ter maneira de você poder ter regras mais rígidas e rápidas hoje, porque você não está lidando com um país que está pacificado. Entenda bem, você tem que ter regras compatíveis com o nível do país que você recebe. Uma coisa é você receber um paciente que tem uma fratura no braço. Outra coisa é receber um paciente que o ônibus passou por cima dele. São atitudes cirúrgicas totalmente diferentes. Você não pode querer enquadrar o Brasil dentro de uma regra de um país que vive numa normalidade, tá certo? Civil, de que as leis são cumpridas,
os excessos são coibidos, mas você não tem esses absurdos que você vê no Brasil. Agora mesmo, eu vi a Pavuna, tá certo? O Comando Vermelho chegar na Pavuna e dizer, esses 2 condomínios, 800 aqui, apartamento, todo mundo vai ter que me pagar R$300, ou senão não vai morar lá dentro. E quem reclamar, o meu pessoal vem aqui e dá um corretivozinho aqui em quem estiver achando ruim. E pronto, acabou, e todo mundo teve que se ajoelhar. Agora, você acha que eu, presidente da República, vendo um negócio desse, o cidadão fica desguarnecido de mim 1 minuto? Está enganado, rapaz. Olha, ou você resolve o problema do crime e você assume responsabilidade, aí é que é diferente. Eu, presidente da República, eu assumo responsabilidade. Eu enfrento. Eu chamo, falo, quero conversar. Tribunal de Justiça, Supremo, quero conversar. Mas agora tem uma coisa. O projeto que foi aqui, que foi apoiado pelo povo e que foi eleito, foi o projeto do Ronaldo Caiado. Agora tem presidente da República. Agora tem estatura moral para sentar nessa cadeira. Não tem rabo preso, não sou bandido. Não estou envolvido em negociata. Não tem corrupção na minha vida. Sou um homem que tem 40 anos na vida pública. Não tem nada que coloque em dúvida o meu comportamento moral. Então, eu tenho história de vida e tenho coragem pessoal para implantar. E sei usar o presidencialismo. Ah, porque é difícil. Não tem nada difícil. É difícil, eu vou resolver. Eu vou para frente, acabou. Eu quero ver se a tropa vai comigo ou não vai. Vai. Ela vai comigo, vai. E ela vai para resolver. Ah, porque isso aqui tem nada não, amigo. Ó, não existe dificuldade quando a pessoa que está na frente do governo toma a frente para resolver um problema. As dificuldades todas são saneadas. Imediatamente. Agora, se não tem comando, se você é frouxo, não vai mexer com isso, cara. Vai embora para ser outra coisa. Para governar o país nesse momento, não é governar o país em condições outras, não. É uma gravidade ímpar. É o país dilacerado, é um país envolvido em corrupção nos tribunais de justiça, no Congresso Nacional, na presidência, nos órgãos públicos. Todo mundo aí vendo, convivendo com seus master, INSS, com bandalheira, com tudo mais. E pronto, e acabou. E as autoridades envolvidas, e cada um abafando o outro. Meu amigo, ou você corrige, ou você vai entregar o Brasil, vai ser uma mexicanização no Brasil. Ou narcotráfico vai amanhã eleger os poderes todos da República, como eles fizeram no México. E sem brigar com as regras democráticas. Eles vão entrando igual célula cancerígena e vai ocupando tudo. E depois não, é dentro da lei. A lei aqui está sendo isso. A lei vai soltar esse cara, a lei vai perdoar o outro, a lei vai cancelar as provas que foram ali levantadas, porque você não cumpriu a regra tal que aquele cidadão estava com a cocaína, você então agrediu a liberdade do cidadão e entrar no carro dele e pegar a droga. Aí, meu amigo, acabou o país. O cidadão olha e fala, eu estou vendo um juiz ali cancelar, igual o mensalão. Aí o cara fala, vem cá, mas o cara devolveu o dinheiro. Aí ele foi, esse dinheiro caiu do céu, não foi ele que deu, não. Então a prova lá do mensalão foram canceladas. Ela passaram pela primeira, segunda, terceira Câmara da Justiça, condenado, e depois tudo isso é coisa. O que você fala para a população? Não acredito na justiça, rapaz. Perfeito. Isso aí não vai ter. Esse é o Brasil que ou tem que ser enfrentado, ou senão nós não fazemos. O senhor me permite uma complementação em cima do que o senhor está falando, que o cidadão diz que não acredita na justiça? Eu vou lhe dar 2 questionamentos que eu ouço dos meus colegas policiais e ouço ao mesmo tempo dos meus alunos. São 2 exemplos daqui do Rio de Janeiro. Primeiro, caso Henri Borel. Quanto tempo a Polícia Civil levou para elucidar o homicídio, Pimentel? Você lembra? Não lembro. 6 meses. Quanto tempo o Judiciário levou para julgar? 5 anos. E uma decisão controversa, que absolveu a mãe. Alguns anos atrás, Pimentel e Storani vão lembrar disso muito bem, criminosos, guerra de tráfico, Rocinha, criminosos invadem um hotel Intercontinental num domingo pela manhã, ponto turístico do Rio de Janeiro. Fazem reféns, o BOPE, com a maestria que lhe é peculiar, cerca o local,
não teve interferência, porque o problema, quando deixa a polícia trabalhar, funciona. O BOP negociou a crise, todos os criminosos saem presos, incólumes, ocorrência perfeita. Todos com fuzis? Com fuzis. Essa cena foi emblemática. Num domingo de manhã, eles saindo todos de mãos dadas, aquela quantidade enorme de fuzis. Mas são levados para a delegacia, a Polícia Civil autua em flagrante, encaminha o flagrante para a Justiça, o Ministério Público entende que faltam diligências e devolve para a Polícia Civil. Só que eles estão presos por causa da flagrância. Quase um ano depois, um desembargador, aplicando a lei, diz que a prisão é ilegal e os coloca em liberdade. Desembargador Ciro Darlan. Ele colocou em liberdade O os senhor bandidos. entende o impacto que isso entendo. gera Se você para não a tropa tomar coragem e pro for para cidadão? cima... Porque eu sou franco, eu sou franco, mas onde é que governador. está o governador Como nessa professor hora? de direito penal, Certo? eu consigo entender o raciocínio jurídico que foi feito. Não, Mas eu não consigo... Não. Eu sei, não, lógico. O raciocínio jurídico é o raciocínio da população. Não é essa interpretação falseada. Então, se você chegar hoje, o Lava Jato não foi nada. Mas o dinheiro está aqui, depositaram, contaram, falaram, foram julgados, denunciados, primeira instância, segunda, terceira instância. Depois, ele vem buscar alguns detalhes de sofisticação de que é aquela maneira com que a prova foi juntada aos autos, ela tem uma falha dentro da jurisprudência e com isso desconecta tudo. O que é que você quer chegar no Brasil? Sim. Onde você tem a Previdência aí, você tem um master agora. Não vamos recolher mensalão, não vamos chegar agora. Um mensalão, um master aí na cara da população brasileira. Você quer coisa mais... Então, meu amigo, cabe ao presidente da República, tá certo? Cabe ao presidente da República. Como presidente, no presidencialismo, chamar o presidente do Supremo, chamar o presidente do Congresso, chamar exatamente o presidente da Câmara e do Senado, sentar e dizer ele, olha, Procurador-Geral de Justiça, tá certo? E sentar e dizer, olha, não vai dar. Sim. Agora, isso é função do governador. Tá certo? Isso é função do governador. É assim que eu fiz. Governador, o estado de Goiás hoje, a taxa de conversão de prisão em flagrante para prisão preventiva é a maior do Brasil, a 57%. Em média no Brasil é de 45%, 42%, 46%. Me parece que o Poder Judiciário de Goiás é mais sensível às questões da segurança pública, viu, governador? Muito mais. Então, Muito mais. o senhor deu sorte nisso aí? Isso aí é o que eu estava dizendo a você. Sabe o que é? Você tem que saber dialogar. Sim. Então você não pode ficar esperando decisões que aí vai para lá, cai na gaveta, não sabe o que foi. Não. Então essa situação toda, você tem que chamar, senta com o presidente do tribunal, senta com o Ministério Público, senta com todo mundo e fala, ó, vem cá, eu estou precisando disso. Perfeito. As operações estão paradas. Agora, no COAF você não consegue. Tá. Agora, dentro dessa distribuição em Goiás, e eu mesmo pego o telefone e penso, olha, esse caso é grave. Sim. Até agora está sem resposta. Por que isso aqui ainda não foi julgado? Por que isso aqui ainda não foi decidido? Este assunto é que não é que você esteja interferindo em outro poder, não é isso. Uhum. Não venha com essa tese que estou interferindo em outro poder, não é isso. É ter rapidez de resposta naquilo que impacta a sociedade, é não ter resposta. Okay. E qual é que é o resultado de Goiás hoje na resolutividade dos casos hoje? Eu não acompanhei esse número. 90%. É muito bom, um número muito bom. Parâmetro da União Europeia. Sim. 90% de resolutividade. Tá acima, eu fui a Boston está com 80%, está acima de Boston. Governador, o senhor falou de gravidade ímpar na questão da segurança pública e eu fiz uma provocação aqui ao candidato Zema e realmente eu não estou vendo candidatos falando sobre o tema. E é de gravidade ímpar. 0,8% da população brasileira já é dependente dos jogos, 17% dos brasileiros já jogam em jogos de bet. Temos uma Copa do Mundo onde as emissoras de TV, as abertas e as do YouTube, estão aí de forma massiva fazendo propaganda. E o Brasil já perde 140 bilhões de reais do varejo por ano. A saúde pública vai gastar 40 bilhões com o tratamento dessas pessoas. E aí você tem violência doméstica, você tem desemprego,
tem a questão econômica. Eu quero saber do senhor das bets, governador, porque isso começou com Temer, atravessou Bolsonaro, caiu no colo do Lula. Aí eu descobri que o governo Lula fez uma proteção de 1 século para saber como é que foram as outorgas, né? Parece que caiu, parece que o governo federal voltou atrás. Mas a gente não sabe como é que surgiram 187 bets no Brasil, se elas pagaram 30 milhões de outorga à vista ou a prazo. Parece que isso aí atraiu o bet da Rússia, que não tinha autorização de operar sequer na Europa, mas o Brasil pode operar. Parece que tem dinheiro de PCC, Comando Vermelho, do jogo do bicho. Qual é a posição do governador Caiado a respeito das bets? E o senhor está assistindo Copa do Mundo na televisão ou no YouTube? O senhor está vendo aonde a Copa do Mundo? Você já pensou, rapaz, você assistir isso naquela TV aberta e ele estimulando você a jogar todo esse... Olha, faça isso. No YouTube também, governador. No YouTube também tá. Escanteio, no YouTube tá... Isso é a mesma coisa. Então, que absurdo, né? É um país sem governo. Sim. Isso é um país sem governo. É um país na mão de bandidos, com legalização. Ainda tem a legalização disso aí. Isso é o máximo, tá certo? Então isso dentro, eu como médico que sou, tá certo? Do Código Internacional de Doenças, tá lá, a ludopatia. Isto aí, eu vou lhe dizer, eu perdi gente da minha segurança que suicidou. Não sabia. Tá certo? Hoje o nível de tudo isso que você citou, mais os suicídios que estão chegando. O endividamento é completo das famílias hoje. Isso é uma dependência orgânica. A pessoa não dá conta de não jogar. E de repente você vê, você pega um tigrinho aí, você olha lá tal coisa, você está vendo, o seu menino, todo mundo está lá nesse tigrinho, acabando com o dinheiro, o outro está lá arrumando briga com a família, com tudo mais, mal-humorado, achando que vai sair da crise. Isto é um crime com o momento que o país está vivendo. Isso aí tem que ser enfrentado de cabeça erguida. E o que é mais constrangedor, parece que teve um jogador que não aceitou. Mbappé. Hã? Mbappé, da França. Mbappé, né? Não aceitou. O resto você vai ver um jogo de futebol no Brasil, no rodapé ali só dá isso. Nas camisas todas só dá isso. Isso é um absurdo o que nós estamos assistindo com isso. Isso é conivência. Tá certo? As pessoas têm que saber que no momento de crise como esse, de endividamento da população, do número dos suicídios, das doenças hoje avançando do ponto de vista psiquiátrico, as pessoas hoje com distúrbio psicológico aí por minuto, e ainda deixar escorrer solto, ainda propagandeado na hora que está fazendo o jogo, olha lá, aposta aqui, ó, quem sabe sua chance vai aumentar nisso aqui e tal. Rapaz, a pessoa já é dependente disso, e você fica estimulando ela ali a toda hora a fazer mais um jogo. Rodrigo, eu vou lhe falar uma coisa. Eu sou um homem que eu não tenho... Quando você tem a consciência tranquila do que você está fazendo, tá certo? Não me falta coragem de maneira nenhuma. Eu assumirei uma ação concreta, direta, de coragem, de enfrentamento disso aí. É inaceitável hoje o que é a concentração de dinheiro na mão dessas bets hoje. Isso é um câncer. Isso aí, meu amigo, vem no mesmo caminho da droga, isso aí vem no mesmo caminho do desvio de comportamento e da falta de perspectiva do cidadão trabalhar e ter uma profissão amanhã. É isso aí. Isso está destruindo a economia do país e, ao mesmo tempo, levando as famílias a esse grau de endividamento. Ninguém mais faz uma poupança hoje, todo mundo joga em bet. Como é que isso impactou Goiás, governador? Goiás impactou Eu não como autorizei isso? nem loteria. Todo estado não autorizou loteria? Sim. Hã? Sim. Governador, comigo não tem não, meu amigo. Aqui não tem não. Agora imagina eu chegando na presidência. Hã? Perfeito. Aí eu vou saber usar todas as prerrogativas que eu tenho, e aí você tendo o COAF, a Receita Federal, a Polícia Federal, dividida com as inteligências nos estados, você imagina bem um cerco bem dado, um baculejo para valer nisso aí. Perfeito. Paulo, pergunta, Paulo. Dentro desse aspecto, doutor Caiado, eu fico preocupado, né?
não preocupado com a necessidade que precisa ser feito isso. Mas, com certeza, é um abalo muito grande no sistema financiado, patrocinado pelas essas bets, né? E a sua demonstração de coragem, ao mesmo tempo que me estimula a minha crença num Brasil diferente do que nós estamos vivendo hoje, me preocupa pela sua segurança pessoal, né? Então, nesse aspecto, a disposição, o senhor já demonstrou aqui qual é a sua disposição, fez isso no estado de Goiás, então não é uma projeção do que faria se fosse, o senhor exerceu e fez, e está querendo demonstrar essa mesma disposição no cargo de presidente da República, num país difícil, num país que eu considero que é uma nau à deriva no mar, né? Estamos ao sabor dos ventos, temos um incompetente no leme que não sabe para onde vai, né? Uma tripulação corrompida e apática por conta de não saber esse direcionamento e nem confiando em quem está no leme. Então, mexendo num vespeiro desse, que eu quero continuar acreditando, né, e sendo uma testemunha ocular da história, vendo que isso vai acontecer, aí me preocupa com a sua segurança, sinceramente. E falo como um veterano de operações especiais, especializado em segurança de autoridade também. Como o senhor vê isso? Principalmente num pequeno detalhe, né? A gente vê o executivo, o senhor chefe do executivo. Mas nós temos um problema muito grave no legislativo e no judiciário. A realidade hoje que nós estamos vendo, por exemplo, no Superior Tribunal de Justiça e no Supremo Tribunal Federal, com importantes integrantes dessas duas cortes, né, superiores e supremas, supostamente, porque ainda não foi provado nada, envolvido com toda essa estrutura, algumas delas o senhor citou aqui. O senhor necessariamente precisaria de um respaldo desses outros dois pés, desse tripé de poder que é a República Brasileira. Como é que o senhor pensa isso? Como é que o senhor vai se precaver disso? Porque nas minhas orações o senhor já está incluído. Obrigado. Para protegê-lo, sinceramente. Complementando o Paulo, Obrigado, eu vi Paulo. num jornal hoje, não sei se esse jornal era de Goiás, uma crítica ao suporte que o senhor tem de segurança do Estado ainda. Eu vi isso, eu sei que isso acontece em vários estados do Brasil, que isso é uma lei estadual em vários estados, né? Mas eu gostaria que o senhor fizesse um link disso aí. E obrigado, Rodrigo, por você acrescentar isso do Paulo. Paulo, você sabe que eu espero não dar muito trabalho lá para a minha santinha que me protege todo dia, tá certo? Eu sou um homem muito temente a Deus, mas eu posso lhe garantir que eu tenho uma tropa de elite boa. Eu tenho um pessoal que trabalha comigo que é sangue nos olhos. Tem um pessoal que eles são apaixonados por mim e que, sem dúvida nenhuma, me acompanham todo dia. E, para você ter uma ideia, o Rodrigo acaba de colocar uma matéria aí que é exatamente o que você disse. Por que as pessoas não se encorajam desse enfrentamento? Eu não abro mão da segurança minha, de jeito nenhum. A segurança minha, eu exijo ela conforme está na Constituição do Estado de Goiás. Vai ser dada a mim e minha família, tá certo? E aí eu quero ter todo o meu pessoal de inteligência e meu pessoal operacional. Em cada lugar que eu vou é feito esse mapeamento, os cuidados são tomados, cada vez eu acrescento mais nesse sentido, tá certo? Não vou dizer que você blinda tudo, mas pelo menos os cuidados dentro daqueles protocolos de vocês, eu estou dentro daquilo ali, para que eu realmente tenha essa condição que você está dizendo aí, de ter a condição de sobreviver neste grau de enfrentamento que nós temos no país. Mas eu acredito tanto, Paulo, que quando você está convencido daquilo que você fez, em que eu fui eleito nas duas eleições no primeiro turno, com 52% dos votos, e sai do Estado com 88% de aprovação, o cidadão podendo dizer, governador, pelo amor de Deus, não deixa Goiás, não. Não deixa a gente, não. Continue nos dando essa vida que aqui nós vivemos hoje, tá certo? Que é essa liberdade para as pessoas viverem. E você vê um Brasil com essa potencialidade toda.
com essa riqueza mineral, com essa riqueza de água doce, com essa riqueza tropical, com terras do jeito que nós temos, e de repente você vê isso entregue a bandidos, cada vez mais ousados. Porque se tem uma coisa ousada é bandido. Eles vão, cada dia, eles vão avançando mais nesse pedaço. Então, Paulo, eu tenho certeza absoluta que eu terei problemas seríssimos pela frente. Agora, eu tenho uma certeza absoluta do peso da caneta de um presidente. Na mão de quem realmente tem estatura moral, isso aqui tem um peso, meu amigo, que é para valer. Tá certo? Isso aqui, com quem tem coragem e independência moral, muda a vida de um país. Essa muda. E aí, meu amigo, a máquina num presidencialismo, você pode saber que o cidadão vai procurar 2 vezes para procurar briga comigo. 2 vezes. Aquela tese, né, meu amigo? É um boi para não entrar na briga, é uma boiada para não sair dela, né? Então, esse sentimento do medo não tem. Não sou irresponsável de não ter minha segurança. E ampliarei tantas vezes quantas for necessário. E se Deus quiser, eu vou sobreviver. E se Deus quiser, eu vou devolver o Brasil aos brasileiros. Pode ter certeza disso. Perfeito. Governador, há uma semana a Câmara dos Comuns da Inglaterra, ela já mandou para o primeiro-ministro lá uma lei proibindo adolescentes na Inglaterra de usarem redes sociais. Também não é um problema de segurança pública, mas como delegados do Rio de Janeiro falam muito na questão da narcocultura, né? Sim. E o senhor falou do MC. Os MCs no Brasil hoje, os que fazem apologia às facções Comando Vermelho, que lavam o dinheiro também do Comando Vermelho, segundo investigações da DRE, da Polícia Civil do Rio de Janeiro, esses MCs, 80% dos seguidores em redes sociais são adolescentes. Então, se o Brasil seguisse o modelo da Inglaterra, seria uma rasteira no Comando Vermelho e no PCC, e também nas influencers que vendem o PCC, que vendem bets, a Deolane Bezerra, que está presa, inclusive, né? Eu pergunto para o senhor, é viável no Brasil, eu sei que eu preciso de lei para isso, a proibição de adolescentes em redes sociais? O senhor seria favorável a isso? Como é que está em Goiás hoje na rede de ensino estadual? Olha, isso aí você depende realmente de uma lei federal. Aí eu concordo plenamente com você. Tá. Isso é algo que você não tem como. Mas o senhor seria favorável? Mas lógico, você hoje se altera a formação cognitiva da criança. Hoje você está vendo um absurdo que a pessoa hoje chega num restaurante para a criança ficar calada, ela dá um celular para ele, dá um Chromebook para ele lá e vai ficar lá jogando. Então, quer dizer, você tira a atenção e a capacidade até dela enxergar o mundo de uma forma que precisa de enxergar, que é na sua formação desses primeiros anos de vida e também depois da adolescência. Hoje ninguém mais conversa. Então, este é algo que, para o adulto, é lógico que ele vai assumir a responsabilidade dele. Agora, isso está interferindo na educação das pessoas, não é? Ao mesmo tempo, as pessoas estão, a todo momento, acessando isso em tempo contínuo. Você tem a utilização de 6, 8 horas por dia de rede social. Como é que a pessoa vai ter tempo para outra coisa? Não é? Então, este modelo, ele precisa de ser como qualquer empresa. Você chega, você é obrigado a deixar o seu celular e você entra para trabalhar. Tá certo? Você vai fazer um uso de X horas por dia de acordo com aquilo que é compatível para que também não atrapalhe a sua convivência familiar nem seu aprendizado. Ou a sua eficiência no local de trabalho que você está. Tudo tem que ter regra. O mundo não é assim, entrega a fazer o que quer. A pessoa tem que ter regra para o bom uso, para que isso não cause consequências amanhã para o custo do Estado. Né? A dependência hoje é tamanha que o cidadão hoje passa a não dar conta de viver mais, entra numa depressão enorme se ficar sem o celular durante um dia. Então são assuntos que você tem que entender que esse assunto é que você tem que trazer para a pauta de discussão. Um vai funcionar a favor, outro vai funcionar contra. Calma, vamos debater, vamos fazer uma base científica, vamos buscar estudos de pessoas que são referência nessa área. Quais são as consequências que isso está trazendo? Eu garanto a você que todos nós que conhecemos bem os ingleses,
Eles não lançaram isso da cabeça do cidadão assim, olha, eu vou fazer isso. Não é. Esse existe um estudo, existe um embasamento científico, tá certo? Para que essa medida seja tomada. Esse não é simplesmente, olha, eu não acho isso bom, eu não acho aquilo, eu não concordo com esse tipo de programa desta aqui especificamente. Não, não é isso. Eles fazem uma análise global e entram para coibir aqueles excessos. Você quer desgraça maior do que esse cigarro? Tá certo? O vape. O vape. Hã? Aí falo com o médico. Quer dizer, esse é um câncer que está sendo entregue para esses jovens hoje em dia, né? Contrabandeado aí. O Brasil está com 6 milhões de usuários de vape hoje, governador. 6 milhões de brasileiros usando vape hoje. E comprando do PCC e do Comando Vermelho, que é mais grave ainda, né? Dando dinheiro para as facções, né? É isso aí. Posso aprofundar aqui o conceito da questão da restrição do uso de celular por adolescente? Nesse aspecto, eu sou favorável, mas também não é um indicador da ausência dos pais orientando os seus filhos, não é um indicador de como a família brasileira, nesse aspecto, está falhando, talvez por desconhecimento, talvez porque existe hoje um discurso numa tentativa de se tornar hegemônico, principalmente por conta das mídias. E eu vou mais profundo ainda na sua fala, doutor Caiado. A falta de referências. Quem são as referências positivas hoje no Brasil? Aquelas lideranças, né? Os estadistas que a gente viu no passado, que a gente estuda nos livros, não só no Brasil, como na história da humanidade, que hoje, quando a gente pega essas referências, pelo menos aquelas idolatradas por um determinado grupo que tem uma capacidade de mobilizar a opinião pública através das redes sociais, jornalistas, mídias sociais que cultuam, por exemplo, a destruição do que eles chamam de família tradicional, quando isso é muito relativo do que é uma família tradicional, enfim, não está bem claro, numa situação como essa, do Estado ter que intervir, de como, se um adolescente pode ou não, ou deve ou não, ou como ele deve acessar as redes sociais, não é um grande indicador de um problema do Estado, até onde o Estado irá para tentar suprir a ausência dos pais responsáveis. Esse é um questionamento. Esse é o questionamento. Para você ter uma ideia, aí eu vou lhe contar o caso maior. A gente precisa ter coragem para assumir isso. Não teve a época que era muito normal, começou a virar uma moda, tá certo? Aluno esfaquear aluno, aluno atirar em aluno, não teve essa época? Sim. Né? A primeira desse que aconteceu em Goiás, que foi ferido lá com um canivete lá, tá certo? Um outro aluno, tá bom? Eu venho na sua tese. Ah, mas não tem lei para isso. Eu falei, não, vai ter uma lei aqui em Goiás, vai ter essa lei. Estipulei, prenda o pai. Ah, foi aquele alvoroço, tá preso, porque eu não posso prender o menino, você vai estar preso. Você vai. Ah, meu amigo, em 2 minutos, parece que eu prendi 2 ou 3, olha só, pai lá. Aí deu uma calmia geral, porque é isso que você está dizendo, todo mundo lava as mãos, deixa os filhos, acha bonito, tá certo? Acha, porque aconteceu, mas poxa, tal, é isso mesmo, você é bonzão, não sei o que e tal, não é? Não é? Os covardes que batem mulher, não é isso? Aí eu falei, aqui, tá bom, então bateu, mulher bateu, então mete algema nele, tá com a tornozeleira nele, e estuprador, tá? Depois do julgamento, tem que ir de mês em mês na delegacia saber onde é que tá. E aí eu quero fazer a outra lei. É comunicar todas as pessoas que moram no condomínio dele ou na quadra dele. Ele é estuprador. Já foi condenado, já foi julgado, já cumpriu pena, mas é estuprador. Entendeu? Então, isto aí é que você precisa ter coragem para fazer. Ou senão você não corrige, você não consegue também. Se você não tiver a família também para fazer a parte dela e deixar tudo por conta do Estado, o Estado não consegue. Você precisa fazer esse resgate. E os países mais desenvolvidos, você vê exatamente isso, Paulo. Você chega no Japão, você chega ali, você fica encantado de ver o nível de responsabilidade das crianças ali.
É um negócio que você fica parado e fala, mas então aqui no colégio aqui não tem pessoa da limpeza? Não, não tem. Os alunos fazem a limpeza. Como assim? São os alunos. O mais velho acompanha a mais nova, que leva para casa, que organiza o trabalho. Gente, por que você não pode imprimir melhorias? Não vou dizer que você vai chegar a esse grau, mas por que você não pode ter esse sentimento? Por que eu sou o mais querido dentro dos jovens, dos adolescentes, dentro de qualquer colégio que eu chego em Goiás? Porque você também mostra o caminho certo. Certo? Você não pode ter medo. Vai pichar colégio. Por que você vai pichar colégio, rapaz? Tem isso não. Aqui, se pichar, você vai sofrer a penalidade, seu pai tem que vir aqui e vai ter que pintar o colégio. Tá certo? Ou você bota regra nas coisas, ou você não governa. Se tem um monumento histórico, o cidadão chega lá e picha o monumento histórico. O que é isso? É a arte? Destruir o que é público é arte? Isso é crime, isso não é arte. Você quer fazer? Tem aqui a escola de arte, está lá, você faça. É uma das mais reconhecidas no Brasil, que é o Basileu França, onde é que tem ali uma estrutura em Goiás. Goiás hoje é primeiro lugar em balé, em orquestra sinfônica e tudo mais. Você tem o que vai fazer a arte lá. Agora, você não pode sair pela rua numa tese de que você deseja e que aquilo é a vontade sua de subir num prédio e pichar de todo. Entendeu? Então, isso não pode ser, isso não pode acontecer. Uma coisa é liberdade, outra coisa é conivência com esses excessos que deterioram a formação de uma sociedade. A sociedade tem que ter regra. A família tem que entrar nessa discussão, sim. Ora, você vê hoje pais agredindo professor hoje, sendo que, na minha época, professor, tá certo? Tinha também uma formação mais consciente daquela sua responsabilidade de educar, tá certo? Mas você tinha, pelo professor, uma referência. Mas o professor também se dava ao respeito de não se envolver em temas que não sejam da matéria dele. Aí sim é um problema da família de cuidar desses assuntos e não dele querer interferir na formação da pessoa dentro de um colégio. Então, são essas coisas que estão deteriorando a configuração dos jovens e da formação dos jovens no Brasil. Governador, o senhor falou de uma questão que, na minha cabeça aqui, é inédita, da formação de uma polícia sul-americana, inter-sul-americana, né? O Brasil hoje tem mais uma vergonha pra gente. O Brasil é o segundo consumidor mundial de cocaína, mas é o maior hub mundial de cocaína, que a gente chama de Rota dos Solimões, que começa lá em Tabatinga, termina em Belém. E verdadeiramente a gente sabe do esforço da Polícia Militar do Amazonas, da Polícia Militar do Pará, mas é uma imensidão, é um continente, o senhor sabe muito bem, impossível, inviável no campo de vista logístico, né? Essa repressão que coloca o Brasil na condição vergonhosa de ser o maior hub de cocaína, com as forças policiais. O senhor falou de uma ideia do Exército Brasileiro, do Comando Militar da Amazônia, alguma coisa parecida assim. Assumir essa repressão no norte, seria isso, mais ou menos? Exatamente. Através de uma GLO? Não, isso aí eu tô escrevendo o texto, eu vou mandar para sua análise, para vocês. Sim. Estou acabando de... Mas não, você sabe como é que é, eu sou assim, eu vou fazer aqui, já está quase que finalizado o meu projeto, eu não quero disputar com a Copa do Mundo, porque aí também ninguém vai prestar atenção nisso, tá certo? Aí depois eu quero também a ideia de vocês e vou fazer essa apresentação de vários pontos que identifico dentro das condições orçamentárias, para não ser uma ficção. Eu que conheço o Congresso, vivi no Congresso, não vou trazer nenhuma ficção, eu vou trazer a minha experiência conciliada com o que é possível também ser absorvido. O que você colocou aqui é uma verdade. A Netflix fez agora agora não, já tem um tempo, né? Um seriado chamado Psica. Sim. E aí depois eu falo, um nome que aí não usa, né? Diz que lá na região da Amazônia chama Maldição. Então são as adolescentes que são ali comercializadas, é a droga que tem o acordo ali pelos rios
é o Comando Vermelho, nos aeroportos é o PCC, em parceria também com as facções venezuelanas, colombianas, mexicanas. Então montou-se aquele maior estrutura hoje, que hoje começa a criar sérios problemas de relacionamento comercial com a Europa e os Estados Unidos. Porque eles passaram agora a ter uma estrutura tão poderosa que eles estão com ramificações hoje para o mundo todo, chegando até a Ásia. Então, imagina bem, a Amazônia brasileira passou seu grande escudo para essas estruturas criminosas no país. Como é que você vai imaginar que existe possibilidade de uma polícia militar na Amazônia, no Pará, enfrentar eles com lancha, vocês viram, com .50, na frente da lancha, uma .50, e eles circulando os rios da região. Então, é lógico que você vai precisar da aviação, você vai precisar da marinha, você vai precisar da aeronáutica, você vai precisar do exército, você vai precisar de toda a estrutura de recuperação de território. Toda a estrutura de recuperação de território. E de lei específica, governador, porque uma prisão realizada aqui na Cabeça do Cachorro, a região aqui do extremo norte aqui, né? Extremo noroeste, né? É. O Exército Brasileiro só consegue levar esse preso até Tabatinga 72 horas depois, né? O preso só vai ter contato com o juiz 3 ou 4 dias depois. Ou tem uma lei específica, ou o preso vai chegar em Tabatinga e esse preso vai ser solto, porque a prisão foi ilegal, né? Olha como é difícil combater o tráfico na Amazônia. Mas isso aí vai sair totalmente dentro da minha lei, vai sair totalmente dessas normas aí. Sim. Totalmente. Sim. Não tem a menor condição. Fala aí, Você Charles. Você me permite uma parte? Pois não, lógico. Isso aí vai sair totalmente isso. É que é tanta coisa que surge, né? Aliás, estou adorando o papo. Mas, governador, sobre essa coisa de pichação, o Pimentel tem uma história muito interessante para lhe contar, mas o que eu queria pontuar é o seguinte: o senhor acabou de falar, a gente vai precisar de lei, o senhor falou do Congresso, o senhor, como presidente da República, o senhor precisa do Congresso para implementar a nova legislação. A gente falou sobre repactuação. A Constituição afirma que os poderes são independentes e harmônicos entre si. E a gente percebe a desarmonia entre executivo, entre judiciário e legislativo. E o cidadão, o meu vizinho, que é leigo em direito, que não entende nada de política, que demoniza a política, inclusive ele fala isso, né? Eles não se entendem, as pessoas falam isso. Mas, enfim, a gente aqui no Rio de Janeiro, a gente tem um triste recorde. Não sou eu quem diz isso, a imprensa noticiou. A gente tem, na Assembleia Legislativa, envolvimento de parlamentares com milícia, terceiro comando e comando vermelho. Aqui no Rio de Janeiro. É ingenuidade supor que isso só aconteceu no Rio de Janeiro. Eu me recuso a crer que o crime organizado, inclusive o PCC, né, não tenha se infiltrado, por exemplo, no Congresso Nacional. Lógico que tem. Onde o senhor eleito presidente vai precisar de legislação, por exemplo, para combater a questão das bets. Concordo com o senhor. Essas bets são terríveis. Hoje, os cassinos que são proibidos no Brasil estão aqui, ó. Todo mundo tem um cassino na mão. Um adolescente, inclusive. Mas, enfim, o senhor precisa, como presidente, se eleito for, de um Congresso Nacional para legislar de forma antenada com o que o senhor pretende implementar. O senhor precisa de um poder judiciário que não seja refratário, de um poder judiciário que não diga, não, é lei. O preso tem que ser apresentado imediatamente ao juiz, senão a prisão vai ser ilegal. Lá no Amazonas são 3 dias. Como enfrentar esse desafio? Mas veja bem, você sabe que você também não pode, você não pode menosprezar o poder do presidente nos seus 20 primeiros meses. É muita força. É muita força. Então, isso aí, cada poder tem sua força. Mas no presidencialismo, quando você exerce na plenitude o poder do presidencialismo, eu vou dizer que isso aí acalma todos. Tá bem?
você tem um poder educativo ímpar. Tá bom? Um poder educativo ímpar. Sei porque eu já governei. Tá bom? E as pessoas sabem a quem eles devem ameaçar. Exatamente. Então, não é, isso aí também você tem que entender que isso aí já não pode generalizar. Tem que entender que quem está no comando, cada um tem o seu estilo. Eu tenho o meu, sou homem do Congresso, sou homem que fui parlamentar. Agora, nunca na vida me arvorei de querer ser mais do que o poder. E também não posso admitir que um projeto aprovado pela população, tá certo? Que ao ser eleito eu estarei levando um projeto aprovado pela população, que aquele projeto não seja aplicado. Então, ninguém tem direito também de dissolver ou descumprir aquilo que é o voto que me deu o cargo da presidência da República. Agora, em relação a esse detalhe que você falou, da Amazônia e das regiões hoje contaminadas e já ocupadas territorialmente, você não pode cumprir a legislação. Você tem que ter uma legislação de exceção. Tá certo? Tanto é que a caracterização de terrorismo, tá certo? Que é uma caracterização de terrorismo doméstico, ela será implantada por mim, com a criação de varas específicas de julgamento, com tempo definido para que haja do confisco dos bens, sem direito de recorrer, sem direito a recorrer. Está lá caracterizada a cocaína, a maconha, a droga sintética, ela está lá, ela não é subjetiva, ela é objetiva, ela está aqui. Aqui está ela. Então, isso aqui constatado, isso aqui tem que ter medidas que sejam imediatamente aplicáveis. Você não pode dar recurso a essa situação. Então, isto é que precisa em situação de exceção. Você vive uma situação de exceção. Ou você acha que você, como delegado, entra hoje lá na Amazônia? Então, você acha que um general entra hoje lá dentro da Amazônia? Não entra. Então, essa situação é uma verdadeira perda de soberania do país, onde o estado do crime hoje manda pessoa para treinar drone. Vocês aqui estão recebendo granada por drone. Exato. Ah, não, isso é um crime normal. Aí diz o Lula, mas eles são terroristas na nossa comunidade e para o nosso povo. Quer dizer que ele mesmo reconhece que eles são terroristas, mas terroristas para o nosso povo, para minhas comunidades, como se o cidadão na comunidade dependesse de viver escravizado pelo faccionado. Então, você vê, a conivência é total. A conivência é total. Você viu aí agora o vereador que foi preso. Esse vereador, em 2014, tá certo? Ele já havia sido condenado, tá certo? O PT conseguiu, tá certo? Não expulsá-lo. E aí o PT conseguiu negociar com o PCC, porque estava jurado de morte, para o PCC não matá-lo. Tem ou não tem conivência plena nisso aí? Perfeito. Ele estava julgado de morte. Não, peraí, então vamos fazer um acordo aqui. Eu libero para vocês isso aí, você libera ele para mim, tá tudo bem. Não mata ele, não? Não é? Não mata ele. Não mata ele e tal, quando nós estamos acertados. O pobre coitado de um outro cidadão qualquer, não é isso? Sim. É chacinado aqui, como meus colegas médicos, ortopedistas, foram chacinados aqui dentro. Sabe porque o cara achou que ele seria ali um dos sei lá, dos chefes. Confundiu com milicianos na Barra da Tijuca, a morte dos doutores, um até irmão da deputada Sâmia, né? Exatamente. Governador, é uma questão que foge um pouquinho da segurança pública, mas muito importante. Eu estava vindo para cá, eu vi uma pesquisa do Big Data da semana passada. Essa pesquisa diz que Zema e Caiado, aliados, eles ganhavam do Lula com 10 pontos de diferença no segundo turno. Eu sei que as pessoas do Brasil nem todas confiam em institutos de opinião, mas é um número muito expressivo. E hoje de manhã eu vi uma outra pesquisa na CNN dizendo que
Caiado, Zema empatariam com Lula, Flávio perderia do Lula no segundo turno. E Renan Santos também empataria com Lula. Ou seja, parece que a direita brasileira não soube escolher o candidato, não soube se fechar em torno de um candidato. Tivemos 3 anos e meio para isso. Como é que a direita brasileira não conseguiu, em 3 anos e meio, não se fechar em torno de um candidato único com chances reais de derrotar o PT? Bom, a gente não pode tirar uma conclusão de um corte temporal hoje, não é? Porque, veja bem, se você fechar também em um candidato, e esse candidato, no momento da convenção, onde os partidos já não podem lançar mais nada, e sobre ele recai todas as denúncias... Entendi. Porque você sabe que o lado do PT, a população já sabe que o PT tem o DNA da corrupção. O PT já tem o DNA dos escândalos, já tem o DNA da vinculação com o narcotráfico. Então, para eles, isso aí para eles, já estão acostumados com isso, tá certo? Agora, você vai num candidato só. Chega lá na frente, esse candidato fica dependente de um relatório da polícia. E aí vem um relatório da polícia e envolve ele. O que o nosso eleitorado espera de um candidato do perfil da centro-direita? Integridade moral. Então, você sabe que, é o que eu falo, um candidato à presidência da República, ele não tem o direito de recorrer à presunção de inocência. Presta atenção. É um direito de todo cidadão. Agora, o candidato à presidência da República, para corrigir esse desmando que está aqui no país, que todos eles citaram, se ele vier carregado também de dúvidas e de práticas imorais, ele vai corrigir como? Então, as coisas nós temos que dar tempo ao tempo até nós chegarmos ali nas convenções para o primeiro turno. Nós não podemos fazer com que não tenha alternativa. E aí você pode ficar num vazio do ponto de vista de, olha, eu queria aqui alguém que realmente tivesse essa capacidade. Mas não tendo essa capacidade, então, se o governo está oferecendo tantos esses benefícios aí, quem sabe eu vou me sensibilizar por eles. Ou se não, vou realmente me convencer que realmente é mais fácil entregar a esta continuidade do que encarar com um candidato que tem essa autoridade moral. Porque o divisor de águas vai ser moral. O divisor de águas numa campanha, na hora do debate, mano a mano aqui, Rodrigo, aqui, ó, mano a mano. Rapaz, quais são os seus indicadores na segurança pública? Quais são os seus indicadores na educação? Quais são os seus indicadores no combate à corrupção? Quais são os seus indicadores aqui em emancipar as pessoas na pobreza? Você que fala 25 anos, 20 anos vocês estão no poder, que vai acabar com a fome no Brasil, que vai combater a criminalidade. Onde é que estão os seus? Os meus aqui, ó. Tudo é primeiro lugar. Esse é o debate. Vem cá, você acha, ô Lula, que você, com esse passado seu, tá certo? Que era um torneiro aí, comprou uma suíte de um apartamento de triplex, tinha um sítio nas mordomias maior, um filho que era funcionário de salário mínimo e hoje tem as maiores sociedades com as maiores empresas do Brasil, tá, que o irmão está roubando dentro do INSS. Vem cá, seu governo está envolvido dentro do Master? Vem cá, qual é que é o debate agora? Como é que vai ser o debate? Você acha que um pai tem como explicar para um filho que vai votar em você? Um pai tem condição de explicar. O filho vai perguntar, meu pai, mas eu vou votar em quem, meu pai? Não, você vota... Mas meu pai, ele estava preso.
Mas tudo não foi caracterizado que foi roubo explícito, corrupção explícita. Foi, meu filho. Mas como é que você vai explicar para um jovem que não? Isso aí, juridicamente, ele fez uma coleta de provas que não são aceitáveis. Mas como não, meu pai? O dinheiro não caiu do céu, o dinheiro estava lá. Esse é o debate. Este momento agora, o campo é moral. Tá certo? Ou você tem um divisor de água, ou você corrige a perspectiva do Brasil, ou você vai se entregar e a contaminação é na economia formal hoje. Hoje é souvenir, droga é souvenir para a facção. Hoje eles estão entrando em combustível, é em lixo, é na área de saúde, é nas fintechs, é em tudo quanto é lugar, em transporte urbano, é em transporte de carga, é em tudo que você quiser, hoje eles estão dentro. Eles estão invadindo a economia formal no Brasil. E o governador me surpreendeu que o governo federal lançou os eixos temáticos há 2 meses para o combate ao crime organizado. E, apesar do presidente Lula falar que o território é do povo, nos eixos temáticos o governo federal não fala em recuperação de território. Não. E hoje, o drama do brasileiro hoje é viver numa periferia com uma pichação ou então com uma barricada, né? Então, assim, tem barricada aí em Goiânia, o governador? Não existe isso. Anápolis, não. Rapaz, no meu Luisiânia. estado, eu falo, nem um palmo de terra. Lá eles mandam nem um palmo de terra, nenhum palmo de terra. Lá não existe isso. Não, isso é inaceitável, você imaginar um presidente da República. Não, ele é terrorista, mas ele é terrorista para as minhas comunidades. Ele é terrorismo lá nas minhas cidades. Eles não querem tomar o poder, mas não vão tomar o poder, já tomaram. Se ele é complacente com o crime, para que eles vão querer mudar o Lula? A maior festa que teve foi dentro da penitenciária. A hora que o Lula ganhou, explodiu, os penitenciários explodiram de alegria. Então, esse é o Brasil que, este momento, nós vamos ter que fazer esse debate lá. Esse debate é que eu falo a você que a população, ela está fazendo o voto da negação. Eu não gosto de um, eu voto no outro. Eu não gosto do outro, eu voto em um. Não, peraí. Vai ter um momento em que ele vai parar com essa ideia e ele vai refletir quem tem condições de poder fazer um governo diferente para o país. Não com essa loucura, tá certo? De um se ataca com o outro, não pode conviver, não pode almoçar no domingo dentro de casa, não pode ir num clube. Enfim, cria-se essa maluquice que nunca foi um traço da política nacional, nunca existiu isso. Quantas eleições eu já participei? Tudo bem. Fui parlamentar, tudo bem, ganhei, perdi na votação, tal coisa, mas existe um respeito recíproco. Agora, o quadro deteriorou do ponto de vista moral. Moral. Hoje, tá certo? O que as autoridades não têm perante a sociedade é credibilidade moral. A pessoa não aceita a decisão hoje da Justiça, do Congresso, do presidente. É isso que é. A ausência de autoridade no país. Eu tenho uma para finalizar, ainda no escopo da, na minha opinião, acertada decisão do senhor sendo eleito de criar o Ministério da Segurança Pública. Como a gente disse, ele vai nortear, ele vai servir de azimuth para as seguranças públicas estaduais. A gente tem hoje, no Brasil, governador, e o senhor foi governador de Goiás, o senhor deve ter enfrentado esse problema, a gente tem 2 discussões sobre a segurança pública primária, que é aquela prestada diretamente para o cidadão. Uma delas, eu sou um grande fã do empoderamento das guardas municipais. Estados Unidos, por exemplo, né, a gente sabe, o policiamento primário é prestado nas grandes cidades pelos departamentos de polícia e nas cidades pequenas pelos county sheriff, né? As guardas municipais é uma discussão política, uma discussão lá da Constituição, inclusive, lá da redação inicial do 144, mas ela está crescendo, né, essa discussão, só que isso gera atritos corporativistas com oficiais da Polícia Militar. No mesmo diapasão, e aí eu lhe digo uma experiência pessoal minha, há alguns anos atrás, eu estava tirando um plantão de final de semana de regime adicional de serviço, na 13ª DP, delegacia aqui de Ipanema, e um turista canadense, Storani, foi furtado
O pivete passou, arrebatou o telefone celular dele na praia. Ele procurou um guarda municipal. Os guardas municipais aqui em áreas turísticas usam aquela braçadeira com a bandeira espanhola e a bandeira da Inglaterra, né, para indicar que são bilíngues, né? E ele procurou o guarda municipal. O guarda municipal levou ele para uma cabine da Polícia Militar, do BPTUR, Batalhão de Polícia Turística, que levou ele para a 13ª DP, onde eu atendi, e aí eu tive que encaminhar ele para a DEAT. Para a Delegacia de Turista. Né? Então a gente tem na Polícia Civil essa discussão do termo circunstanciado de ocorrência, os delegados querem que seja mantido com a Polícia Civil, a gente tem uma grande resistência da Polícia Civil. Tivemos um governador aqui, teve até uns probleminhas, né? Mas ele dizia que a Polícia Civil precisava desapegar do balcão. E a questão é muito simples, você hoje faz declaração de imposto de renda pelo telefone celular, mas o sistema exige que o guarda municipal, que o policial militar apresente uma ocorrência, uma notícia de ocorrência na Polícia Civil, que fica onerada com isso, porque a função principal da Polícia Civil é investigar. Então, partindo da premissa de que o Ministério da Segurança Pública ele vai nortear as políticas de segurança pública dos estados, o senhor sendo eleito, o senhor pretende nortear os estados para que empoderem as guardas municipais? Já serão já serão polícias municipais à época. Eu conhecia de Rio Verde, viu, governador? Gostei muito, viu? Gostei muito. Por que o legislador constituinte chamou de guarda municipal quando deveria ter chamado de polícia municipal? E também essa questão de conduzir as polícias civis para o seu papel precípio e o papel que é o que a sociedade que paga impostos. Eu acredito muito nisso, governador. Eu sou servidor público. O público paga pelos meus serviços e ele tem o direito de exigir uma boa prestação de serviço. Isso aí, Chau. A gente tem essa realidade, isso é muito discutido no Brasil. Questão, já tem TCO em Goiás, governador? Hã? Já tem termo circunstanciado em Goiás para a Polícia Militar? Já tem? Já tem? Já tem. É porque existem estados da federação que São Paulo, não tem, com toda a força do derrite do Tarcísio, não conseguiu implementar em São Paulo. Aqui no Rio não temos, né? Aqui no Rio de Janeiro, a Polícia Rodoviária Federal, Já tem, TCO. por exemplo, numa lesão corporal culposa de trânsito nas estradas, né, nas rodovias federais, a Polícia Rodoviária Federal faz o registro e encaminha para o Juizado Especial Criminal. Mas se for numa via vicinal da rodovia, aí tem que chamar a Polícia Militar para levar a ocorrência para uma delegacia. Isso é um retrabalho absurdo. Quem está na atividade fim, né, quem está na ponta, o policial militar, o policial civil, ninguém gosta disso. Perfeito. Uma burocracia desnecessária e, principalmente, que onera o cidadão. Se o senhor for eleito presidente e criar o Ministério da Segurança Pública, o senhor pretende orientar essa mudança de mentalidade que esbarra em interesses corporativistas. Você sabe que tudo, tá certo, cria uma certa dificuldade. Ninguém tem a dúvida disso. Agora, essas dificuldades, quando você coloca no plano de resultado e benefício para a população, o que você não pode é sobrepor função. Tá certo? Agora, por exemplo, em Goiás, quando eu assumi o governo, antigamente, o que era uma medida protetiva para uma mulher violentada? Você só podia fazer se tivesse o escrivão para colher, o delegado ia encaminhar para o juiz e o juiz ia decidir, não é? Não implantei isso direto? Ou seja, o próprio policial que está ali, policial militar, policial civil, já decide sobre a medida protetiva daquela mulher. Então, essas ações elas precisam de ser pré-estabelecidas. E você tem que saber a abrangência de cada polícia e da capacidade de ação dela e desenvolver não uma posição competitiva. Deixa eu dizer, por exemplo, todo mundo acha a FICO impossível, que é a Força Integrada de Combate à Corrupção e ao Crime Organizado. É a FICO. Todo mundo acha também essa mesma situação da polícia. Não tem jeito. Em Goiás você tem uma sala que tem 2 policiais da Federal, da Rodoviária Federal, 2 da Militar, 2 da Civil, 2 da Penal e 2 da Militar. Pronto. E qual o problema? Não está lá preservada? Não está mantida?
não está funcionando, então, se você acrescenta mais uma, tem também a participação dela no processo. Essas coisas, o que elas não podem é você querer achar que uma única força policial, ela não pode ter parceria, tá certo? Ela não pode ter convivência harmônica com as demais. Ah, é um problema? Eu sei que é. Agora, ela precisa de ser instalada nessa integração de combate à corrupção e ao crime organizado, que seja ali em parceria com todas as forças agindo de uma maneira conjunta. Ah, mas isso não é possível. É possível estar lá funcionando. Você vai lá em Goiás, você vai ver isso lá funcionando. A área da inteligência distribui para quem está mais perto. Olha ali, é na rodoviária, é na polícia, na rodovia, mas a polícia militar nossa, ou um batalhão da polícia militar, da polícia civil está mais próximo lá, vai agir lá. Entende? Essas coisas, se nós ficarmos nesse grau de burocracia, você tem que entender uma coisa, Shaw. O Brasil criou-se uma política de dizer não. Tudo não pode. Então, eu crio uma burocracia para todo mundo dizer não. Não, você não pode fazer esse detalhamento aqui, porque esse crime aqui é do A, o outro lá é do B, a outra é do C. Essa autorização ambiental é do B, do Y, do J. Eu não posso te dar autorização para você fazer essa rodovia, eu não posso te dar autorização para você construir o hospital. Então, você criou o poder dos não. Esse é o poder do não. O cidadão não quer também se meter a dar uma autorização. Existe uma retração. Eu amanhã vou responder por um crime aí, tá certo? De prevaricação, alguma coisa que vai acontecer na minha vida. Eu sou servidor público, eu também não vou colocar minha carreira em risco por causa disso. Então, isto criou-se um processo que a burocracia passa um se encostar no outro e aí demora 30 anos para resolver. E daí vai resolver como? Então, você tem que ter regras claras. Quando você está numa economia de guerra, quando você está numa situação como nós estamos vivendo hoje no Brasil, se você fosse perder nessa burocracia maluca, você não consegue fazer nada. Porque você vai e se desestimula. Você não tem condição de levar adiante seu preso, você não tem condição de ter um julgamento. Você disse, olha, demorei 6 meses, levantei todo o processo. Demorou 6 anos para a justiça julgar. Qual é que é a sensação do cidadão que está lá esperando o julgamento da justiça? De desencanto com a autoridade. Essas coisas precisam de ser tratadas. E nessa hora é que cabe ao presidente, repito, chamar o presidente do Supremo, chamar o presidente da Câmara, do Senado, da Procuradoria-Geral, tá certo? De Justiça, e aí você sentar e dizer, olha, este acordo aqui tem que ser produzido por nós. Tá? Essas regras aqui, como é que vai ser? Se você não tem acordo, você não governa. Agora, eu preciso de responder para a sociedade. Porque hoje a coisa está tão grave que ninguém mais acredita em punição. Esse caso Master, por exemplo, é um caso típico. Isso aí amanhã vai virar um mensalão. Ué, peraí. A população fala, então... O senhor confia no STF de hoje para conduzir o processo do Master? Assim, eu estou acompanhando as decisões do ministro André Mendonça, eu julgo corajosas, né? Não conheço ele pessoalmente, não sei se o senhor conhece ele. Tem sido aplaudido no Brasil inteiro. Sim. Não? Aplaudido no Brasil Mas não fosse ele, o senhor confiaria? Não fosse... Veja bem, você fazer uma análise assim, fulanizando, sim, é uma coisa que você pode fazer um pré-julgamento errado. É preferível diante do fato específico. Agora, todos nós e todos os brasileiros estão aplaudindo essa maneira... Corajosa. Ele é um homem retraído, não fica falando. Ele é um homem que fica na sua função de ministro, né? Se restringe a ação dele. Tanto é que é uma das mudanças que eu pretendo na minha vida, chegando lá, é estipular de 60 anos para cima para ser ministro do Supremo, com uma grande bagagem, currículo jurídico, para que amanhã eu não possa sair de lá, ter que montar escritório,
Você vai ter uma quarentena aí de 8 anos, nem de ser pretendente a cargo público, nem Mas ele nada. bota a esposa, governador. Hã? Aí ele bota a esposa, Não, aí bota o filho. Com essa, você tem que entender que uma pessoa que tem um currículo extenso, Não vai fazer isso. tá certo? Ele tem muito a perder, que a pessoa já constrói isso. As pessoas já têm esse patrimônio moral. O patrimônio moral é uma coisa muito forte na cabeça de quem tem, não quer abrir mão dele. E aí você tem que acreditar que homens que passaram por essa fase toda, ele já tem um nível de maturidade do cargo que ele ocupa e da responsabilidade que ele tem. Tá certo? A função de um ministro supremo ela é uma coisa mais reservada. Ela não é nada assim de realce. Ela é mais introspectiva e muito mais na parte técnica ali e na parte da interpretação da lei com essa forma de imparcialidade. Agora, se isso aí tomar o lado que está deteriorando a credibilidade do Supremo, isso mostra que o comportamento não tem sido correto. Do contrário, eles estariam com credibilidade junto à população. Perfeito. Eu peço ao senhor que faça as considerações finais aí já agradeço a presença. Estou bem feliz de saber, para o imaginário do brasileiro, o Caiado é segurança pública, né? Mas hoje eu descobri que Goiás é primeiro colocado no IDEB, né? Aliás, o Storani sabia disso, Storani? Sabia disso? Sabia disso, Tchau? Será que o brasileiro sabe disso, governador? Não sabe, não. Ô, Rodrigo, você está me dando uma oportunidade. Veja bem, para quantos milhões de brasileiros eu estou falando aqui hoje com vocês? Gente que nunca me viu. Eu sou desconhecido por 50%. 30? Quanto? Mais de 30 milhões? E, Gabriel, aí tu faz um corte falando do IDEB em Goiás, viu? Ótimo, obrigado. Do IDEB Goiás e também agora do primeiro lugar em português na prova do Enem também. Tá certo que Goiás foi o primeiro lugar também. Isso aí é que é para mostrar, e eu fico muito grato, Rodrigo. É secretária ou secretária de Educação lá, governador? Fátima Gavioli é uma mulher determinada, é uma mulher corajosa. Olha, eu dei todos os poderes a ela. Fátima, você sabe que você tem todo o poder, ninguém interfere na secretaria, ninguém interfere na sua secretaria. Agora você tem que me dar o primeiro lugar no IDEB. E essa mulher pegou. E essa mulher trabalhou 24 horas por dia. E essa mulher é de uma dedicação. E nós trouxemos a educação para dentro. E eu reunia, não faltava um evento da educação. Aí você vai aproximando. O pessoal falava assim, mas a educação não tem... Isso aí é tudo pessoal de esquerda. Gente, isso é bobagem. A pessoa quer ser reconhecida, é respeitada. Governador, talvez esse número aqui que o senhor deu de 1.073 adolescentes infratores presos para 149? 198. 198, talvez esse número aqui seja dela, viu? Não tenha dúvida. Talvez esse número aqui seja dela. Não tenha dúvida. Não é, Isso Paulo? aí, Talvez esse número seja dela. É essa educação que faz que aproxima as pessoas. A Fátima Gavioli fez um trabalho em Goiás, que é algo assim, de reconhecimento nacional. Tá certo? Goiás, para você ter uma ideia, tinha 25% do jovem no segundo ano do ensino fundamental que sabia ler, interpretar e escrever. Hoje nós chegamos a 80%. 80% na educação, ou seja, na alfabetização na idade certa. Então eu falo para você que quando você tem pessoas qualificadas nas secretarias, que ali não seja indicação de A ou de B, que você dá autonomia, certo? Eu nunca... Pergunta se eu nem conhecia meu secretário de Segurança Pública, nem conhecia meu comandante da Polícia Militar, da Polícia Penal, tá certo? Antigamente, nem a Polícia Penal comandava os presídios em Goiás quando eu cheguei. Então, é isso que você está falando, é pegar as pessoas que têm competência. Agora, na hora que vai fazer, é o que você diz, aí vai contrariar muita gente. Aí você tem que ter o governador falar, não, aqui não toca não, é para fazer. É para fazer, porque se você não fizer, você que vai ser demitido. Eu quero o resultado.
Então te dou autonomia para você trabalhar, mas eu cobro o resultado seu. Eu não posso desrespeitar um secretário meu que tem a obrigação de me dar o primeiro lugar no IDEB no Brasil. Gente, presta atenção. Eu bati o Paraná, bati o Espírito Santo, que eram referências, bati o Ceará, bati Minas Gerais, São Paulo. Quer dizer, não é brincadeira. Você sair de um estado daquele que não era referência e está hoje no primeiro lugar. E ela me disse mais essa semana, nós vamos botar uma frente maior a hora que sair o resultado, tá certo? De 2026, nós vamos estar com a frente maior ainda do segundo lugar. Pô, que bacana, que história. Então o senhor considera mais alguma coisa de segurança pública? Bom, no mais é dizer você que a gente começa a conversar aqui. Eu quero agradecer muito ao Paulo, quero agradecer ao Tchau, a você, Rodrigo Pimentel. Ao Gabriel, ao Gustavo. Gabriel e Gustavo, que tá ali. Gustavo, muito obrigado aí por tudo, poder aí vocês aí me darem esse espaço todo. E eu gostei desse número, eu estou falando para mais de 30 milhões aí. O que é bom é... 52 milhões no último mês. A gente atingiu no mês passado 52 milhões. Parabéns, meu filho. Aí sim. Aí eu vou te falar, você ainda fala isso e eu já me deu a palavra de despedida, senão eu ia continuar as 2 horas aqui ainda. Governador, sabe o que é mais bacana? O mais bacana para mim, pro Paulo e pro Tchau, é saber que o senhor fez residência no Rio de Janeiro, então o senhor conhece o Rio de Janeiro, né? Então, Conheço assim, o Rio de Janeiro. Porque o Miguel Couto, então, foi grande parte da minha vida, tá certo? No serviço de ortopedia do meu querido. O senhor recebeu baleado lá no Miguel Couto já? Que Eventualmente eu posso ter esbarrado com o senhor lá em alguma situação. Esfaqueado, tá certo? Atropelado, tá certo? Todo tipo de... Caiu do prédio, acidente. Eu me especializei em cirurgia da coluna vertebral aqui por causa de um caso de um mineiro que teve uma queda na onda do mar, tá certo? Bateu de cabeça, fez uma fratura na coluna cervical, ficou tetraplégico. E aí, falando com dificuldade, eu me lembro, domingo, eu cheguei lá, falei para ele assim, e como você vai? Ele era um jovem, bem novo. Aí ele virou para mim, com dificuldade de respirar, sem condição de respirar direito, porque só estava respirando com o diafragma, não tinha mais nada para baixo. O senhor só vai me perguntar se eu estou bem? O senhor não vai fazer nada para mim? Eu estou aqui pendurado com essa tração na cabeça. Só isso o senhor tem para falar para mim? Rapaz, me deu Naquela hora eu decidi me especializar em cirurgia da coluna vertebral. Aí eu fui para a França, voltei, fui ser assistente do professor no Hospital do Fundão, tá certo? Aí trabalhava no Miguel Couto. Antes eu dava plantão também no Rocha Faria, no Salgado Filho, tá certo? Substituí colegas meus no Getúlio Vargas. Então eu conheço a vida do Rio de Janeiro. Eu vivi aqui 14 anos da minha vida. Vou testar a cultura do Paulo, mas ele, se tu errar, tu vai fazer eu passar vergonha. Que outro médico brasileiro fez curso na França e virou presidente da República. Curso na França? Fez especialidade na França e virou presidente da República. Foi oficial da Polícia Militar de Foi Minas oficial da Gerais? Polícia Militar de Minas Gerais. Poxa, aí você tá de brincadeira, né, cara? Nós estamos Exatamente. falando do fundador de Brasília, cara. Juscelino Kubitschek. Juscelino Kubitschek. Eu vou ser, se Deus quiser, eu vou ser o segundo. Major da Mas, Polícia Militar. governador, aproveitando a deixa e sendo eleito, lembra das nossas faculdades federais, a UFRJ, um grupo de pesquisadores desenvolveu aqui. Isso é um orgulho. Eu sei. Eu Isso é já um estou orgulho com pra um ciência policial nacional. civil. Eu já estou com um policial civil recebendo essa medicação. Tá certo? Eu já estou com um policial civil que foi acidentado, capotou o carro, fez uma lesão e ficou paraplégico. Mas já foi exatamente na época eu coloquei nessa fase experimental da medicação e ele já está sendo submetido ao tratamento. Estão tendo resultados fantásticos. É um grupo Você de sabe pesquisadores aqui no Fundão. Eu sou apaixonado pela ciência, meu amigo. Eu sou apaixonado pela ciência. Que bom. Tá certo? Eu sou um homem que mantém minhas vacinas todos em dia. Tá bem? Eu também. E aconselho a todos, Eu também. por favor. Tá bem? Então, no mais, gente, meu muito obrigado. Olha, Rodrigo, muito obrigado a você, ao Paulo, ao Tchau, e dizer a todos vocês aí que foi uma oportunidade ímpar. Agora, um fato a dizer. Eu falo de segurança pública da mesma maneira
que os que aqui me entrevistaram. Ou seja, não são teóricos. Teóricos, tá certo? Aí vem com aquelas ideias, como dizia meu velho professor, operar no papel é uma maravilha. Não sangra, não infecciona, não complica, não tem intercorrência, não vai para UTI e não morre. Tudo no papel é lindo, você escreve o que você quiser. Agora, aqui está um homem que esteve na frente, ali estão outros que também enfrentaram. Eu, como governador, assumi responsabilidade. Então, o nosso plano ele será compatível para garantir a você a sua tranquilidade. Acredite, o Estado tem força e o Estado vai derrotar o crime no Brasil. Da mesma maneira que eu entreguei Goiás aos goianos, eu vou entregar o Brasil aos brasileiros de bem. Obrigado, pô. Muito obrigado, Rodrigo. Muito obrigado, governador. Puxa vida. Obrigado. Então, olha só, se tu gostou do episódio, você vai dar um like aí, vai mandar para um amigo seu. Eu já digo assim, que eu já falei, eu acho que de Goiás, umas 10 vezes nos últimos 2 anos. Esses números, eles não são do governo do Estado de Goiás, eles são do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Quem tiver na dúvida, se os indicadores são verdadeiros ou não, consulta lá na página do Ministério da Justiça. Realmente é um Estado que mostrou para o Brasil aí que dá para reduzir a violência e dá para reduzir também a percepção. Então, curte esse episódio, manda para um colega e checa lá na página do Fórum Brasileiro de Segurança Pública se Goiás realmente reduziu a violência. Um abraço a todos aí, vai vença.